boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Boa tarde especial para você, amigo da velocidade. Estamos juntos mais uma vez com a emoção pura da Fórmula Indy. Daqui a pouquinho, em mês de Copa do Mundo, tem a emoção da velocidade com a 9ª etapa do campeonato, o Grande Prêmio de Watkins Glen. Circuito misto de muita história e com certeza vamos ter hoje também em Watkins Glen uma tarde de muita emoção, de muitas disputas. A Penske, que é a rei da pole position em Watkins Glen, coloca os seus 3 pilotos nas 3 primeiras colocações. A pole position, a 5ª nesta temporada, com Will Power, piloto australiano. Hélio Castro Neves larga na 2ª colocação e o Ryan Briscoe, também da Austrália, sai em 3º lugar. Aí você tem as imagens desta pista, desse circuito, desse autódromo, o circuito com 5.430 metros. Nós vamos ter 60 voltas, mais de 305 quilômetros de emoção pura para você. E sempre com a gente, o Felipe Giafone. Felipe, grande abraço para você, boa tarde. Qual que é a sua expectativa? A Penske sempre larga na pole position, desde que a Fórmula Indy voltou a Watkins Glen em 2005, deu Penske, mas nesses anos ela não venceu, Felipe. Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos. Promete, é uma corrida que realmente a Penske domina na classificação. Para a corrida é outra história. Eles têm um carro rápido, ao mesmo tempo você precisa de uma estratégia muito grande aqui, muito boa para vencer nessa pista. Uma pista de 11 curvas, Theo, com curvas de alta, algumas curvas de baixa, bastante ultrapassagem. A gente deveria esperar, e principalmente no final dessa sessão de alta que dá para ver na televisão aí, subindo lá naquela freada, um ponto bom de ultrapassagem. E aí está o Will Power, que larga na pole position, busca mais uma vitória na Fórmula Indy. Segura aí, hein? É jogo super rápido, já pra você. A emoção pura é sintoma de uma grande prova, é sintoma de um final de tarde, domingo de muita emoção pra você. Olho na velocidade, olho na Band. Estamos de volta com imagens ao vivo do circuito de Watkins Glen. Aí está a Danica Patrick. A Danica Patrick conversando com a televisão norte-americana. A Danica Patrick, que realizou uma prova também na NASCAR. E agora tem aí o desafio da 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. A Danica Patrick, que vai largar na 21ª colocação. O Tony Kanaan foi muito bem no armato. Conseguiu ser mais rápido, meio segundo do que foi na classificação de ontem. Larga na 13ª colocação. Está confiante no seu carro. Vamos ouvir o Tony. É um circuito que é muito rápido, é um circuito que é difícil de ultrapassar também, mas e todas as corridas lá foram decididas com você guardando combustível. Esse ano, como eles tiraram essa hipótese, a gente não tem mais como guardar combustível, acho que vai ser uma corrida super difícil, porque quem tiver um carro bom vai conseguir guardar mais gasolina. É tudo em relação, não é só a pista, mas a distância da corrida também, que faz com que você possa fazer 2 ou 3 pit stops. Então você precisa realmente escolher a sua estratégia direita, porque é difícil de passar. E aí você tem imagens do circuito de Anápolis, a tentativa do Paul Tracy, o canadense Paul Tracy, que está de volta à Fórmula Indy, ele que vai fazer as 2 próximas corridas pela equipe KV. E quem está acelerando em busca da vitória, 24 pontos atrás do líder do campeonato, que é o Will Power, que larga na pole position. Ele sai na 2ª colocação, é o Hélio Castro Neves. É um circuito que, quando você se adapta, cada vez mais você está sempre procurando arriscar um pouquinho mais, e a gente teve sempre nas cabeças lá. Então vamos ver que esse ano a gente mude um pouco a nossa sorte. A gente já fez pole position, mas não faturamos lá, sempre teve alguma coisa. Vamos ver se agora a gente muda esse cenário. E aí você vê o carro da Milka Duno, a Milka Duno que vai largar na 24ª colocação, atrás dela apenas o Ernesto Viso, o venezuelano que acabou, aliás são 2 pilotos da Venezuela, né? A Milka Duno e também o Ernesto Viso. O Ernesto Viso acabou batendo muito forte ontem e não participou do treino de classificação. Este é o Rafael Matos, brasileiro Rafael Matos, mineiro, que larga na 11ª colocação. Aí você tem imagens dessa região bonita de Watkins Glen, fica próxima à cidade de Nova York, fica no estado, e é um
circuito tradicional, um circuito que recebeu a primeira Fórmula Indy em 1979, já recebeu também corridas da Fórmula 1, inclusive com vitória do Emerson Fittipaldi, a primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, só que a Fórmula Indy ficou distante do Watkins Glen, voltou em 2005. E de 2005 até agora só deu Penske na pole position. O Hélio Castro Neves nas 3 primeiras provas, depois o Ryan Briscoe em 2008 e 2009 e agora o Will Power em 2010. Só que a Penske nesta volta ainda não conseguiu vencer neste belíssimo circuito misto. A última vitória da Penske foi em 1981 com o Rick Mears, a última corrida antes do recesso. Assim a gente pode colocar. No ano passado a vitória acabou ficando com o Just Wilson da Dale Coyne. Ryan Hunter-Reay venceu em 2008 e tivemos a Chip Ganassi, o Scott Dixon vencendo 3 provas, é o maior vencedor dos pilotos que estão em atividade. Você já falou um pouquinho das características desse circuito, Felipe, mas em relação ao acerto, é uma pista complicada para se encontrar o melhor acerto? Olha, até é uma pista complicada, assim, uma das dúvidas que o piloto sempre tem nessa pista aí é realmente a quantidade de downforce que você usa. Pela reta ser muito grande, você vê a descida, isso aí na televisão dá para ver que é uma boa descida, né, nessa reta que larga, depois você vira direita, começa a subir e aquele piloto que abusa um pouco da pressão aerodinâmica tende a dar um vácuo muito grande para o piloto que vai seguir atrás. Então realmente você fica na dúvida aí a quantidade de downforce que você vai colocar no carro, ou se você coloca uma quantidade para o carro andar rápido, só que de repente se tiver um piloto atrás ele consegue te ultrapassar, ou não, você achar um meio termo aí que você não dê muito vácuo para quem vem atrás, Theo. Aí você está vendo o Dan Weldon, a câmera colocada também no carro do Dan Weldon que larga na 20ª colocação. Nós temos com relação aos brasileiros, olha que imagem bonita, ó. A pista já diz, são 5.430 metros, muito verde, uma região realmente muito bonita nos Estados Unidos. Nós vamos ter 60 voltas, mais de 305 quilômetros de emoção pura, de velocidade e com certeza de bons pegas aqui na Band, aqui na Fórmula Indy. O Hélio Castro Neves larga na 2ª colocação, a situação dos pilotos brasileiros. O Mário Moraes larga em 9º, o Rafael Matos na 11ª posição, o Tony Kanaan é o 13º, o Vitor Meira, que teve problemas no último treino livre antes da classificação ontem com a bomba de combustível, não conseguiu o melhor acerto do seu carro, larga na 17ª colocação. O estreante nunca correu em Watkins Glen, o Mário Romancini largando em 18º. Agora o patrocinador vai dizer para os pilotos ligarem os seus motores. Aí está, o patrocinador, o nome do patrocínio, pedindo para os pilotos ligarem os seus motores. Os motores estão ligados. Daqui a pouquinho vamos ter a emoção pura desta 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Está aí o Hélio Castro Neves. Para ele é muito importante terminar à frente do Will Power. Isto na luta pelo título. Hélio Castro Neves buscando o seu primeiro título na Fórmula Indy. Então hoje é muito importante que ele termine à frente do seu companheiro de equipe, o Will Power. E eu pergunto para você, Felipe, a largada para se conseguir a vitória nessa pista, deveremos ter 3 paradas em situação normal. A largada é fundamental. Eu acho que a largada é importante, sim. O pessoal acho que tende a arriscar um pouquinho, lembrando que não nessa primeira curva, nessa principal reta aí, vai ter um pouco de ponto de ultrapassagem, mas eu acho que vai ser bem tumultuada essa primeira volta, principalmente lá em cima, fazendo essa curva direita na próxima freada forte, onde os carros é a maior reta aí que segue de um S de alta, esse que a gente consegue ver no fundo ali à esquerda, é onde os pilotos vão tentar arriscar uma ultrapassagem entrando ali no ponto de ônibus, chamado pelos americanos aí, que é a próxima freada forte. E neste mês de julho tem 2 novos super programas para você aqui na Band, hein? Vem aí o Formigueiro com Marco Luque e o Busão do Brasil com Edgar Piccoli. É diversão garantida para toda a família. Já vamos então para a primeira volta de apresentação. Os pilotos já vão saindo dos boxes. O Will Power é o pole position. O segundo é o Hélio Castro Neves. Ryan Briscoe em terceiro. Os 3 pilotos da Penske. O Dario Franchitti, o escocês voador, largando na 4ª colocação. Vencedor das 500 milhas de Indianápolis. O Takuma Sato. Belo trabalho, hein? Ficar de olho no japonês
Takuma Sato também, ele que faz um ótimo trabalho na KV. Larga na 5ª colocação, Justin Wilson é o 6º, o Scott Dixon é o 7º, 8º Marco Andretti, Mário Moraes é o 9º, o 10º Adam Carroll, que faz a sua estreia, ele que já venceu a 1GP, já correu na GP2, já venceu também a Fórmula 3 inglesa, larga em 11º, ele que corre agora na equipe Andretti, o 12º é o Paul Tracy, o 13º é o Tony Kanaan, 14º Hideki Muto, Simone de Silvestro larga em 15º, o 16º Ryan Hunter-Reay, o 17º Vitor Meira, o 18º Mário Romancini, Alex Tagliani é o 19º, o 20º Dan Weldon, Danica Patrick na 21ª colocação, Alex Lloyd o 22º, o 23º Bertrand Baguette, o 24º na 24ª colocação Amilcar Duno, o Ernesto Viso é o 25º Felipe Giafone. Tem uma coisa importante também, aí olhando esse pneu que a gente está vendo ali no carro do Scott Dixon, que ele tem a linha vermelha. Então você tem os pneus duros, que são pretos, e os vermelhos, que são os moles. Então você vê aí o pessoal da frente, Will Power, Hélio Castro Neves, Ryan Briscoe e o Ryan Briscoe, eles todos de pneu duro. Depois já vem o Dario Franchitti, Takuma Sato, Justin Wilson, pessoal atrás ali, inclusive o Tony Kanaan, com pneu mole. Então a gente deve ter esse pessoal com pneu mole tentando arriscar aí logo no começo da prova e ir para cima. Lembrando que o regulamento obriga a você utilizar os pneus moles por pelo menos 2 voltas, Theo. Vamos prestar atenção, um pneu mais macio, um pneu que vai ter um desgaste maior, mas ele é mais rápido. Então vamos ver como os carros da Penske vão se comportar. O Will Power é o líder do campeonato com 275 pontos, o Scott Dixon tem 263, o Dario Franchitti tem 260, o Hélio Castro Neves é o 4º com 251. Aí você está vendo o trabalho do piloto, o gráfico também na pista. Ali você vê guia, que é a marcha, você vê milhas por hora, RPM, a rotação do motor, você vê também ali o throttle, que seria o acelerador, e o brake, que seria o freio. Então isso que você vai vendo aí nesse gráfico com relação a uma volta nesse circuito de Watkins Glen, que tem 5.420, praticamente 430 metros. Aí você vai vendo uma volta com Scott Dixon, que é o maior vencedor nessa pista, ele que tem 3 vitórias com a Chip Ganassi. Você vê ali, ó, que praticamente nessa curva não se usa o freio. Deu um tapinha no freio, agora acelera total, 100%, para cruzar a linha de chegada. Essa é uma volta durante um treino. Já temos a primeira volta de aquecimento sendo completada, puxando o pelotão sempre o Will Power, australiano, que consegue a sua 5ª pole position nesta temporada, é o líder do campeonato. Aí você vê lá em cima o grid de largada, Hélio Castro Neves largando por fora, largando na 2ª colocação. Vamos ver a largada do Hélio Castro Neves. Vamos prestar atenção também nessa fila número 3, onde tem o Takuma Sato e o Justin Wilson. São 2 pilotos agressivos. Vê também o Marco Andretti, que larga ali na 4ª fila. O Mário Moraes, que está largando na 5ª fila. Tem de ficar esperto. Olha o Adam Carroll aí, ó, 28 anos de idade, fazendo a sua estreia. Já correu na GP2, correu na 1GP, foi piloto de testes da BAR na Fórmula 1 e agora faz a sua estreia. É mais um piloto da Andretti Green. Ryan Hunter-Reay, que é outro piloto da Andretti Green, larga na 16ª colocação, foi confirmado nesse final de semana que participa de todo o restante de temporada pela equipe onde está o Tony Kanaan. E aí você está vendo, Felipe Giafone, a batida do Ernesto Viso durante um treino livre. E que batida, Theo. Realmente o Viso, ele escapou um pouquinho ali na saída de curva, mas acabou quebrando a suspensão traseira e foi reto no guarda-reio, uma pancada muito forte. Aí ele acabou não classificando, Theo. Esse que é o circuito mais longo da atual Fórmula Indy, com 5.420 metros. Ele que foi construído na década de 50. Como eu disse, já recebeu a Fórmula 1, já recebeu também a Fórmula Indy. Aí deu um tempo. A primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 foi exatamente nesta pista em 1970. Você está acompanhando aí o Marco Andretti. Vamos ver se pinta a largada nesta volta, se teremos mais uma volta de aquecimento. Tony Kanaan, que diz que tem um carro melhor para a corrida do que tinha para a classificação. Está confiante num bom trabalho. Hoje, no warm-up, no treino de aquecimento, o Ryan Briscoe foi o mais rápido, com o Hélio Castro Neves em segundo. Vai pintar a largada, hein? Vai pintar a largada. Vamos acompanhar.
Ali passando Hélio Castro Neves, passando também o Will Power. A preferência da curva vai ser do Will Power, mas o Hélio está largando por fora. Vão ganhando velocidade, vai pintar a bandeira verde. Começa em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Watkins Glen. O Hélio Castro Neves é atacado, hein? É atacado o Hélio Castro Neves, pode perder a sua segunda colocação. Já coloca por dentro o Ryan Briscoe. Hélio Castro Neves aperta, vai dividindo a curva com o Ryan Briscoe. Hélio Castro Neves e o Ryan Briscoe dividindo a curva. E vai botando pressão mais uma vez o Ryan Briscoe. Lá na frente o Will Power. Lá na frente o Will Power vai se mantendo em primeiro. Os 3 carros da Penske vão passando por ali. É o início de prova para você. Aí está a largada do Grande Prêmio de Watkins Glen. Já vem o Hélio Castro Neves com muito apetite. Vai botando muita pressão o Hélio Castro Neves para tentar assumir a primeira posição. Ali vai saindo de traseira, controla o seu carro. Controla o seu carro e vai embora. Agora a pressão toda do Ryan Briscoe. Tem problemas o Will Power neste começo de prova. Começa bem o Grande Prêmio de Watkins Glen. E vai botando mais pressão ainda lá para trás em cima do Hélio Castro Neves, que perde 2 posições. Lutava pela primeira, acabou perdendo posições. E o primeiro colocado agora é o Ryan Briscoe. Ryan Briscoe, o primeiro colocado. O Hélio Castro Neves vai lutando para se manter em terceiro. Vai lutando para se manter em terceiro, recebendo muita pressão o Hélio Castro Neves. Dário Franchitti bota pressão. Estamos acompanhando a primeira volta da prova. Já temos mudança lá na frente. É sintoma que vamos ter uma prova recheada de emoção. Aí você vê o Scott Dixon. Também vai perdendo posições o Scott Dixon. É um começo de prova de muitas trocas. Os 3 carros da Penske vão aparecendo ali nas 3 primeiras colocações. Com o Dário Franchitti aparecendo na 4ª colocação, já sossega um pouquinho. Já sossega um pouquinho. Will Power é o primeiro. Ryan Briscoe é o segundo. Hélio Castro Neves é o terceiro. Esses são os 3 primeiros colocados. A primeira volta está sendo completada agora. A primeira volta sendo completada. Olha só como tenta crescer na prova o Scott Dixon. O Scott Dixon lá perdeu posições, agora tenta de novo crescer na prova. Temos Will Power em primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro, Dário Franchitti é o quarto, Justin Wilson é o quinto. O Scott Dixon perdeu uma posição logo da largada, mas já recupera uma, é o 6º colocado. Takuma Sato vai ocupando a 7ª colocação. Tem dificuldades o Hélio Castro Neves para se curar. Ali atrás o Dário Franchitti, que bota uma pressão danada em cima do piloto brasileiro. E o Justin Wilson também bota uma pressão danada em cima do Dário Franchitti. Com relação aos outros brasileiros, o Mário Moraes é o 11º, o Tony Kanaan é o 12º, o Rafael Matos é o 13º, o Mário Romancinho o 16º, o Vitor Meira na 17ª colocação. Felipe Giafone. É uma primeira volta muito disputada ali. Você viu o Will Power logo na largada deixando o Hélio um pouco na sujeira. Daí o Hélio não conseguiu acelerar o carro, ficou um pouquinho, escorregou. E nisso o Ryan Briscoe foi para primeiro. O Will Power aproveitou o vácuo naquela reta e conseguiu voltar para a liderança. Até uma prova muito disputada até o momento. Aí você está vendo a pressão que vai botando o Scott Dixon em cima do Justin Wilson. Interessante para o Hélio Castro Neves. Acabou lutando ali para se manter em segundo, teve até a possibilidade de assumir a primeira posição, mas lutou para se manter em segundo, foi ultrapassado pelo Ryan Briscoe e estava recebendo uma pressão danada do Dário Franchitti. Mas aí o Justin Wilson começou a atacar o Dário Franchitti. Aí ele respirou um pouquinho, só que agora o Dário Franchitti já consegue se afastar do Justin Wilson e volta a botar pressão em cima do Hélio Castro Neves. Vamos observar aqui, o Adam Carroll vai ocupando a 10ª colocação, o Mário Moraes é o 11º, o Rafael Matos consegue a ultrapassagem em cima do Tony Kanaan, o 12º. Tony Kanaan é o 13º, o Mário Moraes é o 12º. A Danica Patrick vai ocupando a 23ª colocação. A Simona, neste momento, está na 18ª posição. Aí você está vendo a disputa pelo 5º lugar. Justin Wilson e Scott Dixon. A câmera colocada no carro do Scott Dixon. Estamos na 3ª volta de 60. A diferença do Will Power para o Ryan Briscoe é de 934 milésimos. O Hélio Castro Neves está 509 milésimos atrás do Ryan Briscoe. E continua muita pressão, mas muita pressão mesmo, do Dário Franchitti em cima do Hélio Castro Neves. Olha só, tenta colocar por dentro, não consegue. E o Scott Dixon já encosta também no Dário Franchitti. Deixou para trás o Justin Wilson e encosta. Aí já tem um espaço um pouquinho maior. Você está vendo aí o Justin Wilson. Largou em 6º, chegou a estar em 5º. Mas agora é o 6º colocado. O Takuma Sato está um pouquinho mais atrás, 1 segundo. A gente tem esse primeiro pelotão aí, a gente pode colocar assim.
Nesse primeiro pelotão, a diferença do Will Power para o Scott Dixon de 2,4. Aí já há um espaço maior até o Takuma Sato. O Mário Moraes é que consegue encostar um pouquinho em cima do Adam Carroll. E o Rafael Matos também começa a ter um melhor rendimento, hein? Rafael Matos já vai encostando em cima do Mário Moraes. Enquanto que o Tony Kanaan, na última volta, estava 6 décimos atrás do Mário Moraes. Agora o Tony encosta de novo em cima, atrás do Rafael Matos. Agora encosta de novo em cima. Olha só a disputa ali. O Hélio Castro Neves. Enquanto que o Dario Franchitti luta para se manter à frente, recebendo toda a pressão do Scott Dixon. O rendimento do Scott Dixon é muito bom, Felipe. Theo, isso aí eu acho que se deve principalmente aos pneus, Theo. Os 3 carros da Penske optaram por estar com os pneus vermelhos e os 2 da Ganassi aí estão com os pneus amarelos, os pneus mais macios. Então ele vai ter que tentar se manter na frente aí dos 2 carros da Ganassi, principalmente essas 10, 12 primeiras voltas aí, que é uma diferença grande aí do pneu mole para o duro. Mas para o final, estamos calculando aí perto de 20 voltas para dar com um tanque de combustível, mas para o final o pneu mole já deve estar até pior, Theo, do que o pneu duro. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Vamos observar. É importante segurar as primeiras voltas aí na frente, porque depois quem tem o pneu mais macio vai ter um desgaste maior. Sempre é assim. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o Hélio Castro Neves é o terceiro, o Dario Franchitti é o quarto, o quinto é o Scott Dixon, o sexto é o Justin Wilson. O Takuma Sato é o sétimo, o oitavo, o Marco Andretti, o nono, Paul Tracy. Olha o Paul Tracy, o senhor apronta tudo na 9ª posição. O Adam Carroll é o 10º. Vamos ver a diferença para o Mário Moraes, que tenta ali botar pressão em cima do Adam Carroll, que vem muito próximo do Paul Tracy. O Mário Moraes é o 11º, o Rafael Matos é o 12º, o Tony Kanaan agora é o 14º, o Ryan Hunter-Reay ultrapassa o Tony Kanaan. O Mário Moraes está 5 segundos atrás do Adam Carroll e o Rafael Matos está 1 décimo só atrás do Mário Moraes. Está ali a briga. Está ali a briga. Já vem o Rafael Matos, esse é o Tony Kanaan. Já vem o Rafael Matos para ganhar a posição. Rafael Matos já ganha a posição, agora é o 11º colocado, hein? O Rafael tem um bom rendimento. Equipe de Ferran Dragon. Você vai acelerando com Adam Carroll, o estreante, que agora está à frente do Rafael Matos. E o Adam Carroll vem muito próximo do Paul Tracy, hein? No ritmo que está o Rafael Matos, já ele consegue a ultrapassagem em cima do Adam Carroll. Aí você está vendo, ó, na frente é o Paul Tracy. Esse é o Adam Carroll, piloto da Irlanda do Norte, o irlandês, ó. Olha o Paul Tracy como vai lá fora. E olha como encosta o Adam Carroll, hein? Boa disputa, hein? Paul Tracy e Adam Carroll. É a luta pela 9ª posição. Ali atrás, coladaço, já vem o Rafael Matos. Tony Kanaan, o 14º colocado, está com um problema no seu rádio, não está conseguindo conversar com a sua equipe. Isso é complicado, né, Felipe? A falta de comunicação numa pista como essa aí também é bastante complicada, justamente para você saber exatamente a hora de parar, né, Theo? É sempre... os pilotos estão acostumados a confiar praticamente no rádio sempre, e a hora que você tem que depender das placas de sinalização é bastante complicado. E aí você vê o Adam Carroll junto com o Paul Tracy, ele que fechou aí 2 provas pelo ano, né, Theo, junto com o Andretti. É um piloto que muito rápido, que não tem costume aí de primeira vez nos Estados Unidos, mas que já andou de bastante carros diferentes aí, então não é uma novidade ele tá no carro da Fórmula Indy, ele que já anda em carros rápidos. E falando até com o Tony Kanaan, falou que o moleque realmente acelera bastante aí para estar a primeira vez já mostrando serviço, Theo. Aí você vai com a Danica Patrick. Uma confusão ali à frente da Danica Patrick, deixando para trás ali 2 carros, Bertrand Baguette, também o Alex Tagliani. E vai embora a Danica Patrick. O Vitor Meira é o 16º colocado, o Mário Romancini vai ocupando a 18ª colocação. E ali a gente já vê que não deu para segurar o Dario Franchitti. Já aparecendo na 3ª colocação o Dario Franchitti, o Hélio Castro Neves caindo para 4º lugar. Dario Franchitti estava botando muita pressão em cima do Hélio Castro Neves. Agora já é o 3º colocado e vai a caça do Ryan Briscoe, hein? Segura o escocês voador. E agora a pressão toda em cima do Hélio Castro Neves é do Scott Dixon, o maior vencedor em Watkins Glen, que recebe um ótimo público. Temos 6 voltas completadas.
Rafael Matos continua botando muita pressão em cima do Adam Carroll. E o Adam Carroll, muita pressão em cima do Paul Tracy. Aí você está vendo o Scott Dixon. Ficou sem um biquinho ali, hein? Ficou sem uma parte do bico ali. Não sei se não furou o pneu do Hélio. É isso aí, Theo. Ele acabou dando um toque no pneu traseiro do Hélio. O Hélio se protegeu pelo lado de dentro. Ele danificou a asa dele dianteira e acabou furando o pneu do Hélio, Theo. O Hélio perdeu muito rendimento. O Hélio perde muito rendimento. E olha só o que aconteceu com a asa ali, a parte direita da asa do Scott Dixon. Conseguiu a ultrapassagem, mas tem muitos problemas. E o Hélio com o rendimento bem pior. Você já vê que o carro dele já tem dificuldade. Olha só, olha a borracha ali. Já foi embora o pneu. Vamos ver se ele chega rapidamente aos boxes. Mas ainda naquele momento do toque, o caminho era longo. E o mesmo vai acontecer com isso aí. Já vai precisar ir para os boxes. Complica a vida do Hélio Castro Neves, complica a sua própria vida. O Scott Dixon. O primeiro é o Will Power. Ryan Briscoe é o segundo. Tá aí o Hélio, ó. Vai sendo ultrapassado pela Danica Patrick. O importante é não perder volta. Já entra para os boxes agora o Scott Dixon. Vai para a troca do bico, vai para a troca de pneus e abastecimento, vai fazer tudo. Ou seja, isso com 7 voltas completadas. Situação complicada para ele e pior ainda para o Hélio, que perde muito tempo. Ele pelo menos tinha mais velocidade. Vamos ver a situação do Hélio, o momento que chega. Ali a troca do bico, troca de pneus e o Hélio continua se arrastando pela pista. Vai chegando agora aos boxes. O primeiro é o Will Power, Ryan Briscoe é o segundo. Dário Franchitti é o terceiro, Just Wilson é o quarto, Takuma Sato é o quinto, o sexto, Marco Andretti. Rafael Matos é o sétimo colocado, hein? Rafael Matos se deu muito bem. Paul Tracy é o oitavo. Adam Carroll deve ter se envolvido em alguma confusão e perdeu várias posições. Vai voltando a pista aí o Scott Dixon. Olha o Rafael Matos, hein? Fazendo uma bela prova, o Hélio Castro Neves troca o seu pneu, volta à pista. Situação complicada agora para o Hélio, Felipe. É uma pena realmente pro Hélio, ele que vinha com o carro muito bom, ele que estava com o pneu preto, você vê o estrago que fez no pneu aí, um erro 100% aí do Scott Dixon. Vamos ver o que aconteceu de novo aí, mas o Scott Dixon vinha no vácuo deles, vamos acompanhar, ele vinha querendo pegar o pé, ele não quis tirar o pé, Theo, para aproveitar o vácuo, tá vendo? Encostou. O Hélio estava se protegendo por dentro, um erro do Scott Dixon para tentar passar por fora. Ele sabia que a única chance que ele teria de passar lá no final da reta por fora era de tentar a ultrapassagem por fora e não aliviar o pé do acelerador. Muito perto e podia ter causado um acidente muito maior ali se a roda encavalasse junto com o do Hélio. Então, uma pena para o Hélio, que não teve nada a ver com essa história, Theo. Olha, o Felipe, eu conheço o Felipe de anos e anos, sempre polido, sempre essa pessoa especial. Eu já sou mais bocudo. Mas pisou na bola o Scott Dixon. O Scott Dixon, uma barbeiragem que não é para o Scott Dixon. Não é para um piloto de Chip Ganassi o que ele fez com o Hélio Castro Neves. Essas coisas é que na Fórmula Indy eu não concordo. Um piloto que estraga a corrida de um adversário como ele estragou, você pode, se a gente tiver a oportunidade de ver a imagem de novo, o traçado do Hélio é o mesmo, pelo menos 400 metros. E o Scott Dixon foi lá, tentou a ultrapassagem, não calculou o espaço que tinha e encheu a roda traseira do Hélio Castro Neves. Se fosse um acidente de rua, seria a mesma coisa. Você de São Paulo, de repente, está na marginal do lado direito, na sua faixa vem alguém e enche a sua traseira. Uma barbeiragem, uma atitude que merecia uma punição para o Scott Dixon. Não porque ele foi lá e trocou o bico, já se prejudicou, mas porque prejudicou um piloto que tinha a possibilidade da vitória, o Hélio Castro Neves. O Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Dário Franchitti é o terceiro, Just Wilson é o quarto, Takuma Sato é o quinto, Marco Andretti é o sexto, Rafael Matos, bela prova, hein? É o sétimo, vem num ritmo muito bom. Para que você tenha ideia, o Rafael Matos na última volta virou em 1:32.533, enquanto que o Dário Franchitti virou em 1:32.320. Lá na frente, o Will Power 1:32.277 essa volta. Vamos ver se o Rafael continua tirando com relação ao Marco Andretti. Estava 6 décimos atrás do Marco Andretti. Ele vai completar a sua volta agora. Vamos acompanhar, vamos ver o tempo do Rafael. Continua com 6 décimos de diferença. E olha lá o Tony Kanaan.
Tony Kanaan vai tentando a aproximação, Mário Moraes é o nono, o Paul Tracy vem pela 8ª colocação. Aí você está acompanhando o Ryan Hunter-Reay. Ryan Hunter-Reay que vai botando pressão em cima do Mário Moraes, vai tentando a ultrapassagem em cima do Mário Moraes. Ele que vem pela 10ª colocação e o Tony Kanaan começa a crescer na prova, hein? Vai que vai pra cima o Tony Kanaan. Cresce na prova, ataca o Paul Tracy agora. Ataca o Paul Tracy agora, que é o 8º colocado. Perdeu o rendimento e perdeu várias posições o Paul Tracy. E agora começa a ter o ataque do Tony Kanaan, Felipe. E voltando a falar um pouco do Rafael Matos, Theo, lembrando que ele está virando muito rápido e de pneu duro. Você vê os tempos que você estava comentando aí. O Dario Franchitti que vem atacando aí os dois primeiros, ele está com pneu mole, então isso já era esperado. Mas o Rafael Matos vem virando muito rápido com os pneus duros, que é os mesmos pneus da Penske, Theo. Estamos juntos aqui na Band, com a emoção pura da Fórmula Indy em sua 9ª etapa. Aí você vai acelerando com Adam Carroll. O Adam Carroll começou muito bem, a gente não viu a imagem, mas perdeu várias posições. Agora é o 12º colocado. O Vitor Meira é o 15º. A Danica Petri que vem na 20ª colocação. O Mário Romancini é o 16º. A Simona Silvestro vai ocupando a 14ª colocação. O Will Power é o primeiro com 1,1 de vantagem para o Ryan Briscoe, que tem 7 décimos com relação ao Dario Franchitti. E vai que vai para cima o Tony Kanaan. Bota a pressão em cima do Paul Tracy. O senhor apronta tudo. Já coloca de lado no mesmo ponto, ó. No mesmo ponto da batida do Scott Dixon em cima do Hélio Castro Neves. Lado a lado. Tony Kanaan e Paul Tracy. Tony Kanaan e Paul Tracy. A preferência do Paul Tracy. Se mantém à frente o Paul Tracy. Essa é a diferença. Tony Kanaan foi lá, tentou ultrapassar por fora da mesma forma que queria o Scott Dixon, não conseguiu e não atrapalhou a vida de ninguém. O Paul Tracy continua à frente dele, ele vai tentar novamente a reaproximação. Quem encostou em cima do Tony Kanaan foi o Adam Carroll, mas não atrapalhou a vida de ninguém, não prejudicou a corrida de ninguém, como o Scott Dixon fez. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo. Deixa eu ver a situação do Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves agora vai ocupando a 25ª posição. E pelas contas aqui do computador, a gente já confere, já tem uma volta de desvantagem com relação aos primeiros colocados. O Scott Dixon não. É o 21º, mas não tomou uma volta. Esse é o escocês voador. Ryan Briscoe, Will Power. Você vai vendo as feras que estão acelerando nas primeiras colocações. Temos 10 voltas completadas. De novo, ó, o Tony já busca a aproximação, essa imagem aérea, e já bota a pressão de novo em cima do Paul Tracy. Prepare-se, hein? Vem muito mais emoção para você na Copa do Mundo. Agora as semifinais. Nesta terça-feira, às 3h30 da tarde, tem Uruguai e Holanda. E na quarta, Alemanha e Espanha. Você vai curtir com a narração do Luciano do Vale, os comentários do Neto. Aí você está vendo a ultrapassagem do Takuma Sato. Deixando para trás ali o Takuma Sato, Just Wilson. Ganhando agora a 4ª colocação. Falei, esse japonês acelera. Carro bonito também a Lotus Takuma Sato. Mas o rendimento não é bacana, hein? O rendimento do Just Wilson não é bacana. Você viu que ele perdeu a posição. O Marco Andretti vai chegando e trazendo com ele o Rafael Matos, Felipe. É uma ultrapassagem bonita aí do Takuma Sato, que é praticamente um único ponto que dá para fazer ultrapassagem depois daquele S ali que a gente viu o Tony tentando a ultrapassagem no Paul Tracy. Então é um ponto que o Tony tem dificuldade ali por fora, é um pouco complicado, mas não é impossível. Você viu que o Tony quase completou a ultrapassagem por fora, Theo, mas é exatamente aquilo que você estava falando. O piloto precisa dar, é um lugar que os carros vão andar muito junto, o vácuo é muito grande. O Scott Dixon pegou realmente ele de surpresa, foi puxado pelo vácuo, aí que eles usam essa asa toda em pé vermelha que você vê na parte de trás, isso aí cria um arrasto aerodinâmico muito grande, o carro que está atrás é puxado muito mais rápido que nas outras pistas, então isso aí acabou pegando o Scott Dixon de surpresa, mas um erro realmente que ele jamais poderia ter cometido. O primeiro é o Will Power, você tem a imagem. Que imagem bonita. Os 3 primeiros colocados juntos, hein? O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o Dario Franchitti é o terceiro. Olha que imagem bacana. Olha a pressão que o Dario Franchitti já começa a armar para cima do Ryan Briscoe. Esses são os 3 primeiros colocados. A diferença entre os 3 primeiros é de 1 segundo e 4 décimos. Olha que imagem belíssima para você que gosta de velocidade, para você que gosta de automobilismo.
É isso que a gente espera, a disputa na pista, e se for a disputa pela liderança, melhor ainda. O Takuma Sato é o 4º colocado, o Just Wilson é o 5º, o 6º é o Marco Andretti, Rafael Matos é o 7º. O Rafael vem coladaço em cima do Marco Andretti, 2 décimos a diferença. O Mário Moraes é o 8º, Ryan Hunter Ray vem pela 9ª colocação, o Paul Tracy é o 10º, Tony Kanaan é o 11º. A Simona de Silvestre é a 14ª, o Vitor Meira está 3 décimos atrás da Simona. O Mário Romancini está 6 décimos em 16º, atrás do Vitor Meira. A Danica Patrick é a 20ª colocada. O Scott Dixon é o 21º, mas não tomou volta. Continua na mesma volta dos primeiros colocados. O Hélio Castro Neves é o 24º e não tomou volta. Agora tem aqui a confirmação. Não, tomou sim. Neste momento os primeiros colocados vão passando, então ele toma uma volta. Felipe Jafone. E o carro mais rápido da pista agora é justamente do Hélio Castro Neves, Theo. Por mais que ele trocou pneus, mas também abasteceu. Então você vê, ele virou aí 2 décimos mais rápido que os ponteiros. E é uma pena, tá aí praticamente 1 minuto atrás. Para ele, o que salvaria agora realmente era um safety car aí, para os pilotos pararem e ele não precisar parar. Então, uma pena para o Hélio, que teria condições de lutar pela vitória. Mas temos aí o Rafael Matos, que está se mostrando com um carro muito competitivo e vai para cima, Theo. Chega agora, a gente vê aqui a informação atualizada do computador com relação à cronometragem. O Hélio não tomou volta, está atrás, mas não tomou volta. O Hélio Castro Neves ainda está na corrida. De repente, uma bandeira amarela em todo o circuito, ele pode encostar no pelotão. Quem sabe, como está numa tática diferente, teoricamente serão 3 paradas para todo mundo. Quem sabe pode aí pensar em terminar entre os 10 primeiros, o que seria importante na briga pelo campeonato. Continua a pressão do Rafael Matos em cima do Just Wilson. Muita pressão. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro. A próxima etapa da Fórmula Indy no dia 18. Circuito de rua em Toronto, belíssima cidade de Toronto, no Canadá. E a emoção não para neste mês de julho. Aqui na Band, no dia 25, grande festa no Autódromo de Interlagos, mais de 65 mil pessoas, com certeza. Os ingressos serão colocados à venda em 2 semanas. Temos a etapa da Fórmula Truck em São Paulo, em Interlagos, no dia 25. Claro, cobertura total da Band. Ali o Tony Kanaan lutava com o Paul Tracy e passa. O Tony Kanaan passa, você vê a imagem. O Tony Kanaan agora é o 10º colocado. Tem um caminho longo, mas sem o Paul Tracy à frente, pode partir para cima do Ryan Hunter Ray. Quem fica atrás do Paul Tracy agora é o Adam Carroll, o irlandês que faz a sua estreia. Vai para cima. Coloca por dentro, Paul Tracy por fora. Que imagem bacana. O Paul Tracy busca a preferência da curva e vai embora. Permanece à frente agora. Esse Adam Carroll faz uma estreia agressiva. É de piloto assim que a gente quer ver sempre. É esse tipo de piloto que a gente quer ver sempre no automobilismo. Piloto que não fica satisfeito com posição, não. Que vai para cima buscando a ultrapassagem. Como era o Paul Tracy na sua grande fase. Aliás, tivemos a dobradinha. A dobradinha não, né? Tivemos a trinca da equipe Penske hoje no grid de largada. E em 94, com o Paul Tracy, com o Unser Jr. e com o Emerson Fittipaldi, esses 3 pilotos cansaram com essa trinca nos grids da categoria. Olha só, o Paul Tracy ali travou tudo, quase foi na terra, quase tocou no Adam Carroll e continua a disputa bonita pela 11ª posição. E o Adam Carroll agora vai recebendo a pressão do Hideki Muto, hein? Vai chegando o Hideki Muto e atrás do Hideki Muto tem a Simona, tem o Vitor Meira, tem o Mário Romancini. O Tony já foi embora, ó. Já deixou a confusão lá atrás. Olha a aproximação de novo do Adam Carroll. Felipe Jafone. O Paul Tracy jogou um pouco para cima do Adam Carroll e é justamente aí. É aí que ele precisa pegar o vácuo. Ele precisa subir perto. Você vai ver como o carro dele vai ser chupado aí e ele vai tentar colocar por dentro. Bom, e agora eu acho que vai mostrar o Paul Tracy aí, que ele deu uma errada na curva e praticamente tocou o Adam para fora, Theo. Foi uma atitude aí complicada do Paul Tracy. Que realmente aí dá pra ver que o Paul Tracy errou, foi pra fora e jogou o carro pra cima dele, quase tirando o Adam da corrida, tanto que ele até passou a freada direto. E o Adam vai de novo pra cima do Paul Tracy, bela disputa.
E o senhor apronta tudo, tá ali na frente. Ainda não aprontou muito. Opa, travou de novo, tô falando. Tô dizendo, não aprontou muito não. Só um pouquinho. Pelo Paul Tracy, esse é o Paul Tracy que a gente conhece e faz falta. Faz falta o Paul Tracy, o senhor apronta tudo. Olha o Adam Carroll, pra cima do Paul Tracy. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o Dario Franchitti é o terceiro. Vem de novo o Adam Carroll. Opa, tem gente rodando lá atrás. Dan Weldon roda, fica na pista. Será que vai conseguir colocar esse carro em movimento? O Hélio Castro Neves vai dizendo, não coloca, não coloca. Safety car, bandeira amarela. Olha ali a luta. Conta pra gente o que está acontecendo aí, Felipe. Ele realmente, depois que entrou o câmbio no volante, ficou muito fácil de deixar o carro morrer. Antes você simplesmente colocava o pé na embreagem. Agora vamos ver o que aconteceu com o Dan Weldon. Não, ele parece que ele está com problema de câmbio. Daí não sei se parece que tomou também um toque por trás, mas eu acho que ele está com algum problema de câmbio ali. Você vê ele na reduzida e daí tomou um toque por detrás, exatamente. Mas o carro hoje em dia, a hora que ele for morrer ali... Quem é que tocou? Adivinha. Adivinha quem tocou? Uma chance. Milka Duno. Me parece que foi exatamente. Exatamente, dona Milka Duno. Diga lá, Felipe. Mas voltando ao problema aí de quando o carro roda, o piloto tem que apertar na hora que for parar o carro, apertar um botão ali no volante, tem todo um complicômetro ali que acaba atrapalhando muito nessa hora, como o piloto não tem pelo lado de dentro do carro, como fazer o carro funcionar, aí acaba causando uma bandeira amarela, que é muito importante para o Hélio. O Hélio deve permanecer na pista. Acho que a única chance que ele tem agora ele pode até talvez voltar para o jogo, Theo, porque se todo mundo provavelmente vai parar, que já está na fase de parar. Provavelmente ele e o Scott Dixon não vão parar. E daí, obviamente, eles vão ter que ter ali uma sortezinha com mais uma bandeira amarela, cair numa hora certa, mas se bobear, eles podem voltar até pela briga. Deveremos ter agora uma confusão danada nos boxes. Sempre é bacana esse momento. Os boxes continuam fechados, ó. Safety car ali à frente. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o Dario Franchitti é o terceiro, Takuma Sato é o quarto, Rafael Matos é o quinto, Mário Moraes é o sexto, Marco Andretti é o sétimo, Ryan Hunter Ray é o oitavo, o nono, Justin Wilson, o Tony Kanaan é o décimo, Adam Carroll, 11º, o Hideki Muto é o 12º, o Paul Tracy perdeu 2 posições, é o 13º, o Vitor Meira é o 14º, o Mário Romancini na 15ª colocação, em 16º está Simona de Silvestro. Neste momento o Hélio Castro Neves é o 23º colocado, mas está na mesma volta. Milka Duno, que acabou ali se envolvendo em confusão com o Dan Weldon, tem uma volta, é a única que tem uma volta de desvantagem, está em 25º lugar. Olho na velocidade, olho na Band. Vanish Max, 2 vezes mais poderoso contra manchas. Estamos com bandeira amarela em todo o circuito, vamos ver na parada. Vamos ver a atitude também da equipe Penske com o Hélio Castro Neves. Se deixa na pista, esta é a tendência, ou se chama para ficar na mesma tática dos primeiros colocados. E amanhã você não pode perder o maior sucesso da TV, CQC. Vai ter a Mônica e com o premier italiano Silvio Berlusconi. E tudo que está rolando na Copa do Mundo. Não perca, CQC amanhã, 10h15 da noite. Vamos aguardar a situação de entrada. Quem sabe nessa volta você viu ali o Hélio Castro Neves, Felipe. O Tony Kanaan vai também, acho que se dá bem nessa parada. Ele que tinha que trocar os pneus, estava com os pneus vermelhos, agora vai poder voltar com os pneus pretos, que pode aguentar aí uma caminhada mais longa aí para a próxima bandeira verde. E também está pedindo 2 voltas de asa na frente, Theo. Ele que já está com o carro saindo bastante diferente aí. Outro piloto que vem fazendo um trabalho bom é o Mário Romancini. Ele que na volta de classificação foi atrapalhado justamente pela Milka Duno, que aliás, Theo, está 10 segundos, foi quase 11 segundos mais lenta na classificação do que a pole, e acabou sendo ultrapassado, atrapalhado pela Milka Duno, e então estava confiante aí para a corrida com um carro melhor. Milka Duno, 10 segundos, então, no meu ponto de vista, não poderia nem ter deixado da largada. Eu tô na dúvida, viu, Felipe, se foi a Milka Duno ou Alex Lloyd. Confesso que a minha imagem é 85%.
Estamos juntos aqui na Band com o Grande Prêmio de Watkins Glen. Esta aqui é a 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro, Takuma Sato é o quarto, Rafael Matos é o quinto, o sexto é o Mário Moraes. O Marco Andretti vem pela 7ª colocação, o Ryan Hunter Ray é o oitavo, o nono, Just Wilson. E todo mundo entrando, hein? Vamos ver se o Hélio entra. Todo mundo entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Vai parando ali atrás, o Takuma Sato, quase tocaram na traseira dele. O trabalho em cima do Takuma Sato, equipe KV. Todo mundo entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Aí o trabalho em cima do Ryan Briscoe. Ryan Briscoe no chão e vai voltando. Vai voltando o Ryan Briscoe. Ali atrás também a parada da equipe Chip Ganassi. Dan Weldon não entra, Scott Dixon também não entra. Ernesto Viso também não entra. Vamos ver a situação do Hélio Castro Neves. Aí está, ó. Dan Weldon tá ali, não entrou. A gente pode checar agora. Aí vai voltando a pista. Ryan Hunter Ray teve dificuldades, teve algum problema. O Ryan Hunter Ray. A Milka Duno ali que se envolveu realmente naquela confusão com o Dan Weldon. Will Power, primeiro colocado, entrou. Daqui a pouquinho a gente vai conferir para você qual é a situação da corrida depois dessa parada. O Hélio Castro Neves não entrou. O Hélio Castro Neves também não foi para a troca de pneus e abastecimento. Aí está, ó, Scott Dixon, Alex Tagliani, que não fez a parada. O Tony Kanaan foi muito bem, hein? Tony Kanaan muito bem, vai ocupando a 3ª colocação. O Hélio Castro Neves é o 4º. O Will Power é o 5º. Será que o Tony entrou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, entrou. Aqui pela informação que a gente tem, entrou sim. Então Tony Kanaan muito bem nessa história, hein? Tony Kanaan crescendo muito na prova. Você vê que Hideki Muto 12º, Adam Carroll 13º, Mário Romancini na 14ª colocação, Just Wilson 15º, o Vitor Meiro 16º. Aí você vê que o safety car continua na pista. O Alex Tagliani. Bom, mas eu não estou vendo o Tony Kanaan ali não, hein? Ali no computador você viu mostrando ele nas 5 primeiras colocações, mas estou vendo o Tony Kanaan lá atrás. O melhor é esperar a próxima passagem deles completarem essa volta, para a gente saber realmente onde estão todos os pilotos nas posições do computador. Aí você vê, ó, o computador diz que o Tony é terceiro, só que o Tony está lá atrás. E só tinha a Milka Duno com uma volta de desvantagem com relação aos outros pilotos. E é ela que vai ali para o reabastecimento. E recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Watkins Glen. Bandeira verde. Vai tentando ganhar a posição. Ali atrás, o Hélio Castro Neves. Scott Dixon está na frente do pelotão. Scott Dixon na frente do pelotão. Ernesto Viso é o 2º. O Tony Kanaan aparece aqui na 11ª posição. Agora sim a correção. Scott Dixon é o 1º. Hélio Castro Neves é o 4º. O Hélio vai para cima do Alex Tagliani. Volta para a corrida o Hélio Castro Neves, hein? Aí está, no detalhe para você. Hélio Castro Neves na 4ª colocação. Will Power aparece em 5º, Ryan Briscoe em 6º, Dario Franchitti é o 7º, Rafael Matos é o 8º, Mário Moraes é o 9º, Takuma Sato é o 10º, Tony Kanaan é o 11º, Marco Andretti é o 12º, Hideki Muto é o 13º, Mário Romancini vem pela 15ª posição, a Simona de Silvestro é a 17ª. Esta é a situação de momento, a tática é diferente. O Vitor Meira caiu para 24º lugar, teve problemas também no seu reabastecimento, o Vitor Meira. Scott Dixon vai puxando o pelotão e o Tony Kanaan vai botando pressão em cima do Takuma Sato. Estamos com 19 voltas completadas, um total de 60. É a emoção pura da Fórmula Indy para você. É o Grande Prêmio de Watkins Glen, a 9ª etapa do campeonato. Olha a confusão aí depois dessa bandeira amarela. Lá na frente respira um pouquinho o Scott Dixon, primeiro colocado. Ele que já venceu 3 vezes nessa pista, 2005, 2006 e 2007. À frente do Tony Kanaan. E aparecendo o Takuma Sato. Temos 20 voltas completadas agora. O Dario Franchitti perde uma posição. Dario Franchitti estava lá no meio do bolo. Perdeu uma posição. Rafael Matos é o 7º.
O Hélio Castro Neves está 8 décimos atrás do Alex Tagliani. Primeiro é o Dixon, segundo é o Viso. A diferença é de 450 milésimos. Alex Tagliani é o terceiro, está 9 décimos atrás do Viso. O Tony Kanaan é o 10º colocado, ganha uma posição. Marco Andretti é o 11º. Mário Moraes vem pela 9ª colocação. Aí você vai com a Danica Patrick. Danica Patrick foi ultrapassada pelo Dan Weldon. Dan Weldon é o 19º, a Danica na 20ª posição. O Paul Tracy é o 18º. Bom, agora, Felipe, com a 4ª colocação do Hélio Castro Neves, Bertan Baguette também já passa a Danica Patrick, ela cai para a 21ª colocação. Agora, opa, já teve gente rodando ali, hein? Na frente da Danica Patrick. Pareceu o Mário Romancini, hein? Pareceu o Mário Romancini rodando ali na frente da Danica Patrick. É exatamente ele. Mário Romancini, que vinha na 16ª posição, acabou rodando e continua na prova. Felipe Jafone. Até o Scott Dixon e o Hélio entraram para a briga aí. Agora realmente precisaria saber, os engenheiros nessa altura sabem muito melhor do que qualquer piloto. Vamos ver o que aconteceu com o Mário aí. Parece que ele saiu de... Foi para... ele saiu... Ele saiu de... Deu muita sorte o Mário. Você viu, a Danica já estava preparada para frear ali. Começou a frear, quase acertou ele em cheio. Dá pra ver a saída aí, ele acontece lá. Se ele volta mais um pouquinho, quase que ela estampa ele em cheio. Ainda bem, deu tudo certo ali pro Mário e pra Danica. Então, o Scott Dixon e o Hélio Castro Neves, eu acho que teoricamente aí podem estar de volta na briga, porque se os outros fizerem 3 paradas, agora eles tiveram que fazer uma primeira parada um pouco antecipada, justamente pela bandeira amarela. Eles estavam em dúvida ali, Theo, se iam ser 2 ou 3. Daria, se fosse em condições normais, sem bandeira amarela, daria para fazer até em 2. Eles iam esticar a primeira perna, esticar a segunda e fariam 2 paradas. Agora eu acho que já não dá mais. Se não der mais, é bom pro Hélio, porque o Hélio não, tem que fazer mais 2 paradas. Então basta saber aí se os outros vão conseguir fazer em 2 paradas ou 3. Se eles tiverem que fazer em 3, o Hélio tá na briga. E é muito bacana, né, a tecnologia, a internet. No Twitter a gente vai conversando com os amigos da velocidade. E agora há pouco eu perguntei quem é que vence a corrida. A corrida está tão equilibrada que a gente tem muita gente apostando no Dixon, muita gente apostando no Will Power, muita gente apostando no Hélio Castro Neves, no Franchitti, muita gente apostando no Rafael Matos e no Tony Kanaan. Isso mostra o tanto que a corrida realmente está equilibrada. Temos 22 voltas completadas. Aí você está vendo a tentativa ali em cima do Tony Kanaan, do Marco Andretti. Tony Kanaan é o 10º. Está agora 6 décimos atrás do Mário Moraes e tem 4 décimos de vantagem para o Marco Andretti. O Scott Dixon é o primeiro colocado. Ele está a 4 décimos de vantagem para o Viso. O Viso tem 1,6 para o Tagliani. O Hélio Castro Neves vai buscando a aproximação. Está aí a imagem, 4 décimos. 4 décimos é a diferença do Tagliani para o Hélio Castro Neves. Ele que tem 1,6 de vantagem para o seu companheiro de equipe, que é o Will Power. E o Will Power, que é o 5º para o 6º colocado, Ryan Briscoe, tem 1 segundo de vantagem. Quem está tentando a aproximação é o Rafael Matos, hein? O Rafael, o 7º colocado, está 7 décimos atrás do Ryan Briscoe. Ó, chega a informação agora, porque eu não tenho imagem, só vi a imagem realmente uma vez, e olhe lá, que foi o Lloyd ali que se envolveu naquele acidente com o Dan Weldon. Não importa, foi o Lloyd ou foi a Milka Duna, o importante é que o acidente já aconteceu, já tivemos a bandeira amarela. No mês de julho tem 2 novos super programas para você aqui na Band. Vem aí o Formigueiro com Marco Luque, o Busão do Brasil com Edgar Piccoli. É diversão garantida para toda a família. O Tony vai tentando a aproximação em cima do Mário Moraes, mas ele precisa ficar esperto também, porque o Marco Andretti, que não negocia a ultrapassagem, vai chegando em cima do Tony, hein? Marco Andretti está ali, ó, vai tentando a aproximação para cima do Tony. O Deck Muta agora perde uma posição. Adam Carroll passa a ser o 14º colocado. E vai que vai para cima o Hélio, hein? Vai que vai para cima o Hélio. Vai tentando ganhar a posição Hélio. Para assumir a 3ª colocação, Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves é o 3º colocado.
E o importante é que está com um ritmo muito bom. Mesmo atrás do Alex Tagliani, virou em 1:31.6. Enquanto que o líder da prova, o Scott Dixon, 1:31.7. O Viso, que é o segundo colocado, 1:32.3. Isso significa o quê? Que já o Hélio Castro Neves vai botar a pressão em cima do Viso. Ali você viu passando o Will Power. O Will Power que vai ocupando a 5ª colocação neste momento. Ó, o Hélio vai ter que caminhar aí 1:8, 1:7 para encostar no Viso, Felipe. O que aconteceu foi que o Viso e o Tagliani, eles tinham parado antes, né? Por isso que eles estavam ali na frente. Eles deviam estar com o pneu macio, fizeram uma parada antes, eles que não têm o carro realmente para acompanhar o Dixon e o Hélio. Então o Hélio agora é hora de realmente atacar, ir para frente. Ele tem um carro bom, acho que até um carro melhor do que o Dixon. O Dixon tá com pista limpa na frente, né? Virando aí na casa de 1:31,5. É o mais rápido disparado na pista nesse momento. O Hélio tá virando, acabou de virar agora, fechou a volta, a última, já virou 31,6, meio segundo praticamente mais rápido que o Viso. Então é questão de tempo aí pro Hélio passar o Viso. A diferença neste momento é de 1:8. 1:8 do Viso para o Hélio Castro Neves. Scott Dixon é o líder da prova, você vai de carona com ele. E o áudio não é bem a carona não, mas você vai acelerando com ele, Felipe. É uma curva, toda essa sequência é muito rápida, direção muito pesada. O esforço que o piloto faz no volante aí é muito grande. Os carros usam muito caster aí, que é o que deixa o volante pesado. Então eu lembro quando eu guiei nessa pista aí, o que sentia mais dificuldade realmente era o volante muito pesado dos carros. Aí você está vendo a imagem aberta, opa! E você vai acelerando agora com o Scott Dixon. Tá uma mistura aí, né? Do som do motor do Scott Dixon, com o som geral. Agora sim, limpinho. Scott Dixon é o primeiro, Viso é o segundo, Hélio Castro Neves é o terceiro, o quarto é o Alex Tagliani, o quinto é o Will Power, Ryan Briscoe é o sexto, Rafael Matos é o sétimo, Dário Franchitti é o oitavo, o nono é o Mário Moraes, Tony Kanaan é o décimo. O 11º é o Marco Andretti. O Vitor Meira vem pela 23ª colocação. O Mário Romancini, depois da rodada, é o 22º colocado. E o Viso vai para os boxes. Isso significa o quê? Que o Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Aí o Viso vai entrando nos boxes para a troca de pneus e o reabastecimento. Vamos ver a diferença agora do Scott Dixon para o Hélio Castro Neves. O Dixon na última volta fez 1:31.5. O Hélio Castro Neves 1:31.6. O Tagliani 1:32.5. O Will Power 1:31.6. A diferença é de 4.3. 4.3 a diferença do Scott Dixon, primeiro colocado, para o Hélio Castro Neves. O Hélio tem 3.6 de vantagem para o Will Power. O Will Power, que é o terceiro, para o quarto, Ryan Briscoe, 1.3. O Rafael Matos vai se aproximando do Briscoe. Que corrida vai fazendo o Rafael, hein? Já vai passando. Já vai passando e vai para cima. O Dário Franchitti ali é o sexto. Olha o Rafael como estava ali sendo pressionado pelo Dário Franchitti. Já foi embora, hein? Que corrida faz o mineiro Rafael Matos, hein? Cresce uma barbaridade. Tá tudo aberto. Porque na 7ª colocação, você já tem na imagem, tem o Mário Moraes. E na 8ª posição, você também já vê na imagem, tem o Tony Kanaan, Felipe. É impressionante o ritmo do Rafael. Justamente agora, você está questionando por que de repente ele foi para cima do Dário Franchitti. Agora o Dário Franchitti está com o pneu duro. Está com o pneu que eu acho que é justamente igual do Rafael Matos. Você pode ver ali que ele está com o pneu duro também. O Rafael já era tão rápido quanto o Dário e o Scott Dixon antes da primeira parada, só que ele estava com o pneu mais lento. Então realmente impressionante o ritmo do Rafael e tem tudo para ir para cima. Você vê a liderança ali, ó, 18 voltas lideradas pelo Briscoe, 8 voltas lideradas pelo Scott Dixon. O Scott Dixon tem 18 voltas desde a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento. O Hélio Castro Neves 19, enquanto que os outros 8 voltas. Então a diferença, vamos arredondar, seria de 10 voltas. Esse aí é o Marco Andretti, vamos com ele? Caça de Tony Kanaan, Marco Andretti. Disputa interna na Andretti Green. A Danica Patrick agora é a 19ª colocada.
na parada do Ernesto Viso. Olha só que boa disputa. Vai que vai pra cima o Marco, hein? Já faz um traçado diferente. Tentou por fora, tenta por dentro. Boa briga. Boa briga pela 8ª colocação. 8º é o Tony. Marco Andretti é o 9º. Lá na frente o Hélio Castro Neves vai tirando a diferença. Era de 4,7, agora é de 4 segundos. Já vem de novo o Marco. Tenta colocar por dentro. Mas o Tony também bota muita pressão em cima do Mário Moraes, hein? Disputa interessantíssima. Temos 26 voltas completadas. Ali o Hideki Muto. Hideki Muto que agora é o 15º colocado. Felipe Giafone. É justamente isso aí. O Hélio vem fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Vamos ver o que aconteceu com o Dan Weldon. Ali. A vacilada ali do Hideki Muto. Mas o Hélio, que vem muito rápido, acaba de fazer a volta mais rápida da prova. Agora o Scott Dixon deu uma resposta, virou 1:31:28, praticamente 1:31:3, mas o Hélio continua mais rápido que ele. Eles estão com uma diferença de 3,9 agora, mas o Hélio tem de tudo aí para chegar. Precisa de pelo menos umas 10 voltas, quem sabe aí, Theo, para chegar, que a diferença é grande, mas o Hélio vem mostrando ser mais rápido da pista agora. Vamos acelerar com a Danica Patrick, que está na 19ª colocação, a caça do Ryan Hunter-Reay. Só um pouquinho. A Danica Patrick vai ocupando neste momento a 19ª colocação. Scott Dixon é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo, Will Power é o terceiro. Ryan Briscoe é o quarto, Rafael Matos é o quinto. Rafael Matos está 1,5 atrás agora do Ryan Briscoe. Estava se aproximando, olha a Danica aí, ó. Olha a Danica lutando pela 18ª posição. E não é uma parada fácil não, hein? São companheiros de equipe, mas não é uma parada fácil não. Esse é o Scott Dixon. Esse é o líder da prova. 3,9 é a vantagem dele para o Hélio Castro Neves. Vamos ver nessa volta se a vantagem continua caindo. Vai entrando o Scott Dixon. Tinha 20 voltas na pista, vai entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Se o Hélio Castro Neves ficar na pista aí mais umas 4 ou 5 voltas, quem sabe? Pode ser a última parada. Vai chegando, ó. Vai chegando, vai fazendo a sua parada. Ali o Scott Dixon, o Hélio Castro Neves também para. Hélio Castro Neves também para, Scott Dixon. Carro no chão, vai voltando a pista. Momento de saída também do Hélio Castro Neves, vai voltando a pista. Então agora temos o Will Power em primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Rafael Matos é o terceiro, Dário Franchitti é o quarto, o quinto é o Mário Moraes. Essa é a situação. E olha o Hélio, ó. Vai saindo, vai tentando ali ganhar a posição. Na volta à pista vai sair do lado a lado com a Danica, hein? Essa briga aí nunca é boa. Hélio e Danica. Danica tem os pneus aquecidos. Hélio Castro Neves, Danica Pet. Que imagem bonita! Danica, Hélio. A Danica pode frear mais dentro. Os pneus estão mais aquecidos. Se mantém à frente, mas não deve ficar à frente muito tempo, não. Já vem de novo o Hélio Castro Neves, no melhor aquecimento dos pneus. Ele que voltou atrás da Danica Patrick. É bom o grande prêmio de Watkins Glen, hein? Cheio de alternativas, cheio de emoção para você. Esta aqui é a 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. E neste mês de julho tem 2 novos super programas para você aqui na Band. Vem aí o Formigueiro com Marco Luque e o Busão do Brasil com Edgar Piccoli. É diversão garantida para toda a família, Felipe Giafone. Theo, e o Hélio se atrapalhou um pouco ali, se atrapalhou não, foi atrapalhado na saída dos boxes justamente pela Milka Duno, que acabou tirando de repente 1-2 segundos em relação ao Scott Dixon, que saiu na frente dela. E o engraçado, Theo, ele saiu justamente também na frente da Danica Patrick, que falava logo antes da prova, pelo incrível que pareça, foi humilde o suficiente aí para falar que no misto ela ainda não está 100% aí, ela está não falando da adaptação, mas falando, escuta, tem muito piloto bom aqui e realmente tem algumas curvas de alta velocidade nessa pista aqui que eu não consigo acreditar no carro e que eu sei que sou eu e não o carro. Então ela voltou atrás um pouco do que falou aí em Indianápolis, onde ela percebeu que vários fãs aí deixaram ela, então voltou atrás e está falando dela. Ela aqui para circuito oval, Theo, com certeza briga de igual para igual com qualquer piloto aí dentro, mas no circuito, em alguns circuitos mistos, principalmente na hora da classificação, ela ainda pena um pouquinho. Estamos juntos aqui na Band com o grande prêmio de Watkins Glen. Essa aqui é a 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. Agora o Hélio vai precisar de muita sorte, né, para voltar aí para o pelotão da frente. Porque pelo que a gente tem de volta, estamos agora atingindo a metade da corrida.
ele vai precisar pelo menos de mais uma parada. O Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o Rafael Matos é o terceiro. A diferença do Rafael Matos para o Ryan Briscoe agora é de 2 segundos e 79 milésimos. Na última volta ele virou 1:31.9, Ryan Briscoe 1:31.8, o Will Power 1:31.6. O Dário Franchitti, que é o quarto colocado, está 1 segundo, aí está a imagem, ó, os 4 primeiros colocados. O Dário Franchitti está 1 segundo atrás do Rafael Matos. O Mário Moraes 2.9 atrás do Dário Franchitti. O Tony Kanaan é o sexto. O Tony está 4 décimos atrás do Mário Moraes. A diferença, para você que torce para o Tony, para o Mário Moraes, para o Dário Franchitti, para o Rafael, para o Ryan Briscoe e o Power, a diferença entre os 6 primeiros é de apenas... Agora a gente tem que esperar o computador. Agora sim, o computador vai passando, ó. Vamos ver a volta do Tony. Neste momento o Tony vai passando. A diferença é de 4 segundos. Essa é a diferença. Quem faz a sua parada agora é o Paul Tracy. O Paul Tracy vai fazendo a sua parada. Então nós temos praticamente 4 segundos separando o primeiro colocado do sexto colocado, que é o Tony Kanaan. O problema do Tony neste momento é que o Marco Andretti continua botando pressão em cima dele. Está ali a imagem, ó. O Marco Andretti está 2 décimos só atrás do Tony Kanaan. E o Marco Andretti traz o Justin Wilson, traz o Adam Carroll e traz também o Takuma Sato. Agora atingimos a metade da corrida. Temos 30 voltas completadas. Estamos na volta número 31. Vida difícil para o Tony Kanaan. Aí está o Alex Lloyd dando suas explicações porque abandonou a prova. Hélio Castro Neves é o 18º, Vitor Meira vem pela 23ª colocação, Mário Romancini é o 21º. Aí, Theo, ele está falando alguma coisa engraçada que aconteceu no carro, que eles não descobriram ainda. Algum problema com a caixa de direção, de repente com a... Ele falou, parecia que eu estava tendo algum problema com a caixa de direção e a gente não descobriu o que é. E acabaram, decidiram aí desistir da prova. Estamos juntos aqui na Band. Tem muita emoção na Copa do Mundo e tem muita velocidade para você com a Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Watkins Glen. E no dia 25 de julho tem a etapa da Fórmula Truck em Interlagos, São Paulo. Uma grande festa de velocidade, autódromo empapuçado de gente, com certeza mais de 65 mil pessoas. Tem uma bela cobertura da Band para você, hein? Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo. Hélio Castro Neves, neste momento, está na 16ª colocação. A diferença dele para o primeiro colocado seria de 22 segundos. Aí você está vendo a tentativa do Marco Andretti mais uma vez em cima do Tony. Esse é o maior problema do Tony, né? Porque o Tony tem que ficar se defendendo ali do Marco Andretti. Não pode pensar muito em atacar o Mário Moraes, que é o 5º colocado. Mas o Mário está ali, ó. Está no pelotão também. Rafael da última volta 1:31.9, Ryan Briscoe 1:31.8, Will Power 1:31.6. Vai passando o Mário, vai passando o Tony. 32 voltas completadas. Agora a gente tem a atualização na última volta, a volta número 32. Will Power 1:31.6, Ryan Briscoe 1:31.8, Rafael 1:31.9. A diferença do Rafael com relação ao Ryan Briscoe é de 2.1 e do Rafael para o Dário Franchitti 1.8. Falando no Rafael, tá aí, ó. Equipe de Ferran Dragon. Rafael num ritmo muito bom, Felipe. Eles que... Inclusive eles estão falando agora que eles perderam completamente a comunicação com o carro do Rafael. Isso é equipe. Então, para quem não sabe, Theo, tudo que acontece no carro passa informação ao vivo para a equipe. Ou seja, eles sabem o giro do motor, a pressão do pneu, tudo que está acontecendo, como o piloto está guiando, se tem algum problema de motor, alguma coisa assim. E nesse momento eles estão comunicando que essa telemetria ao vivo, que é chamada, foi completamente perdida. Isso pode ser que se o carro for andar normalmente, aí não tem nenhum problema.
Ele pode ir para cima, tá com um carro muito rápido, isso pode não afetar a corrida do Rafael. Mas se ele tiver algum probleminha aí, a única coisa que me chama um pouquinho de atenção é no consumo de combustível, que eles a equipe fica acompanhando o tempo todo o consumo de combustível de cada volta. Mas como é uma pista muito grande, Theo, não é um oval, eu acho que eles já sabem mais ou menos a volta que o Rafael teria que parar, fazer a próxima parada. Aí você vê o Will Power passando, o Ryan Briscoe é o segundo, o Rafael é o terceiro. Na última volta, 1:31.6 para o Will Power, 1:31.6 para o Ryan Briscoe, 1:31.8 para o Rafael, o Dário 1:31.6. O Mário Moraes um pouquinho mais atrás, 1:32.1. O Tony é o sexto, atrás do Mário Moraes, 1:32.1. O Marco Andretti, 1:32.4. O Hélio Castro Neves está em 16º. Ele está 9 décimos atrás do Ryan Runteray, que é o 15º, aí depois tem o Hideki Muto na 14ª posição e o Scott Dixon é o 13º. O Mário Romancini é o 19º. O Vitor Meira vai ocupando a 23ª colocação. Apenas o Alex Lloyd abandonou. Temos 24 carros na pista neste momento. O Rafael não consegue encostar no Ryan Briscoe, mas é importante também que deixa para trás o Dário Franchitti. A diferença agora é de 2 segundos com relação ao Dário Franchitti, que é o 4º colocado. Prepare-se, hein? Vem aí grandes jogos, grandes emoções nesta Copa do Mundo. Terça-feira, 3:30 da tarde, tem Uruguai e Holanda para você. E na quarta-feira tem Alemanha e Espanha. Dá um grande abraço para o Luciano do Vale, que vai completando mais um aniversário hoje. Os maiores narradores de todos os tempos da televisão brasileira, do esporte brasileiro. Para a nossa Lívia também, um grande abraço, outra aniversariante do dia. Ali o Tony, ó, continua à frente do Marco Andretti, mas não consegue a ultrapassagem em cima do Mário Moraes. Mário continua na 5ª colocação, o Tony Canan é o 6º. O Power é o 1º, o 2º, Ryan Briscoe, o Rafael Matos é o 3º. Dário Franchitti é o 4º, Mário Moraes é o 5º, Tony é o 6º, Marco Andretti é o 7º. Olho na velocidade, olho na Band. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe! Agora o Tony, me parece, está mais para tentar a ultrapassagem em cima do Mário do que para segurar o Marco Andretti. Para o primeiro, Ryan Briscoe o segundo. Na última passagem, 1:31.08 Will Power. Ryan Briscoe 1:31.6. Que bela volta do Will Power, hein? E o Rafael Matos 1:31.7. O Dário Franchitti, o 4º, 1:31.6. A diferença do Will Power para o Ryan Briscoe, 1:3. Do Briscoe para o Rafael Matos, 2:3. Ali a confusão, ó. O Tony perdeu o contato de novo com relação ao Mário Moraes e recebe a pressão do Marco Andretti. Aí você tem a imagem, ó. O primeiro colocado Will Power, Ryan Briscoe o segundo, e lá atrás, entrando na reta, aparecendo o Rafael Matos. Para completar a volta número 35. Já estamos na volta número 36. Um total de 60 voltas, a emoção pura da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Watkins Glen. Essa volta número 35 virou 1:31.04. Ritmo muito bom do Will Power. Enquanto que 1:31.4 para o Ryan Briscoe, o Rafael 1:32.2. 1:31.7. Esquece isso. 1:31.7 o Rafael, o Dário 1:31.6. A diferença do Will Power para o Ryan Briscoe 1.7, do Briscoe para o Rafael 2.8, do Rafael para o Dário Franchitti 2.5, do Dário para o Mário Moraes 7.3, Felipe. Theo, no momento parece que realmente a corrida aí é dos dois Penske, do Will Power e do Ryan Briscoe. O Rafael é o único carro que de vez em quando vira igual eles, às vezes até um pouquinho melhor, mas é o que está mais próximo. O Dário Franchitti vem em quarto com bem melhor do que o pessoal de trás ali, que está em 5º, 6º, 7º. Já vem ali de 6 décimos a 8 décimos mais rápido que o pessoal de trás. Só que é um pouco inconstante. O carro mais acertado, com certeza, são os da Penske ainda, mas o Rafael está com um carro muito constante. De repente, vem uma surpresa aí, tá? Olha o Marco. Olha o Marco botando pressão em cima do Tony Canan. Foi lá fora agora, hein? Cometeu um erro, foi lá fora. Bela disputa. Ali você vê o Marco Andretti e o Justin Wilson. Com isso o Tony Canan escapou um pouquinho.
Cometeu um erro ali o Marco Andretti quando tentava a aproximação ao Tony. Quase foi ultrapassado pelo Just Wilson. E o Tony agora bota muita pressão em cima do Mário Moraes. Ficou agora a disputa pela 7ª posição, exatamente depois do erro. E a Danica Patrick vai para os boxes. Vai para os boxes a Danica Patrick. Temos 36 voltas completadas. Fica a expectativa agora, Felipe, da tática, né? Da tática do Scott Dixon, do Hélio Castro Neves, que pararam antes, vão parar depois agora. E com relação também aos primeiros colocados. O Mário Moraes deve parar logo mais também. E a questão é justamente essa aí, é saber se o Hélio volta, o Hélio e o Scott Dixon vão voltar ou não para a briga, né? Se os carros tiverem que fazer mais duas, eles vão ter que fazer mais uma parada. Eles fizeram até o momento já a segunda parada é dele, com certeza mais uma parada, né? Então é uma questão aí de matemática e conseguir economizar um pouco de combustível no pé. Os pilotos não tem como mais economizar combustível eletronicamente ali no volante, de tirar a potência do motor. Então isso tem que ser feito no pé. Agora vamos ver como é que dá o desfecho aí. Vou começar a fazer um pouco de conta aqui, Theo. Tá certo. É realmente uma prova totalmente aberta. Os carros da Penske num ritmo muito forte, mas vai depender tudo da última parada para a troca de pneus e reabastecimento. Amanhã você não pode perder o programa de maior sucesso da TV, CQC. Vai ter a Mônica com o premier italiano Silvio Berlusconi. Será que pintou cantada? E tudo o que aconteceu na Copa, não perca. CQC, amanhã 10h15 da noite. Aí o Adam Carroll, o estreante, vai entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Estava na 9ª colocação. Vai ter 22 voltas agora com esse jogo de pneus e também com o etanol. O Will Power tem 1,7 de vantagem para o Ryan Briscoe. Agora abre com relação ao Rafael Matos, hein? Não sei se não seria uma boa o Rafael antecipar a sua parada, porque ele perde o rendimento neste momento. E o Dario Franchitti se aproxima. Estava 2,1 atrás. Na última volta, 1,6. O Tony também muito próximo do Mário. Agora o Mário, nessa volta, escapou um pouquinho. Na volta anterior era de 3 décimos a diferença apenas. Agora o Mário já abre um pouquinho. Fica a expectativa da próxima parada para a troca de pneus e reabastecimento. Já estamos entrando na hora da verdade do Grande Prêmio de Watkins Glen. Esta aqui é a 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. A próxima dia 18. Circuito de rua, belíssima cidade de Toronto, no Canadá. Vai entrando, hein? Vai entrando o Will Power. Vai entrando com ele Ryan Briscoe. Vem para a parada, vamos ver o trabalho da equipe Penske. Aí está o líder, o pole position. Vai chegando o australiano, sendo acompanhado do seu compatriota. A troca de pneus. Agora é só o reabastecimento. Carro no chão. E vai voltando a pista. Vai voltando a pista, mas perde a posição. Perde a posição para o Ryan Briscoe. Ryan Briscoe consegue voltar à frente. Ali na hora de colocar o etanol, acabou perdendo a posição, demorou um pouquinho mais. O etanol usado na Indy é o mesmo que os brasileiros utilizam em seus carros flex. E que no Brasil você encontra em qualquer posto de combustível. Você viu também o Tony entrando. Muita gente entrando. Olha a confusão aí. Vai saindo por ali Ryan Hunter Ray. Daqui a pouquinho vamos confirmar as posições. Agora Ryan Briscoe voltou à frente do Will Power. Claro, o Scott Dixon não parando, o Hélio Castro Neves também não parando, o Viso também não parando. Temos 38 voltas completadas, vamos ver quando eles passarem na volta 39 qual é a situação da corrida. A posição que volta o Rafael, o Tony, o Mário Moraes, que estavam sempre ali entre os 7 primeiros colocados. Aí o Dario Franchitti, ó. Dario Franchitti também não parou. Vem para uma tática diferente o Dario Franchitti. Vai entrando agora o Dario Franchitti. Vem para a troca de pneus e reabastecimento o escocês voador. O vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Vai chegando o Dario Franchitti. Vamos ver o trabalho da equipe Chip Ganassi. Chip Ganassi que venceu 3 das últimas 5 corridas, só com Scott Dixon. Tudo ok, vai voltando a pista o Dario Franchitti.
Opa! Temos problemas ali. Será que bateu sozinho? Será que a Simona bateu sozinha? Simona de Silvestro estava na 15ª colocação, hein? De repente, Felipe, não sei se é momento para isso. Mas deve pintar uma bandeira, ó. Aí você está vendo a batida dela, logo atrás estava a Danica. Não sei se não é momento da entrada do Hélio Castro Neves não, hein? Para a troca de pneus e reabastecimento. Até o único problema realmente, aí a Simona ela perdeu justamente no mesmo lugar que me parece que o Mário Romancini há um tempo atrás ali, e saiu de traseira e não conseguiu segurar, e essa pista tem muito pouca área de escape realmente. Você vê que ela consertou, o Mário rodou para dentro, ela, para não rodar para dentro, ela corrigiu demais o carro e acabou acertando o lado de fora. Mas os carros que pararam agora, até essa última parada, teoricamente eles não vão precisar parar mais. Como eles aguentam aí até 21 voltas sem ter que abastecer, então eles estão já tranquilos para fazer a prova sem mais nenhuma parada. Então isso é ruim para o Hélio. É ele que deve parar agora. Olho na velocidade, olho na Band. Caixa. Abra uma poupança da Caixa. Vem. Ryan Briscoe é o primeiro, Will Power é o segundo, Scott Dixon é o terceiro, Hélio Castro Neves vem na 4ª colocação. E a seleção brasileira, depois de derrotada na Copa do Mundo aqui na África do Sul, já regressou ao Brasil. O Márcio Gontijo esteve acompanhando o desembarque da seleção. É rapidinho, já voltando a velocidade para você. No aeroporto onde a imprensa e o público não têm acesso. Apenas o presidente do Corinthians, André Sanches, que chefiou a delegação brasileira na África do Sul, passou pelo saguão do aeroporto e comentou a possibilidade do técnico Mano Menezes assumir o comando da seleção brasileira. Mano Menezes é técnico do Corinthians. E tem contrato até 2011. Não tem nada, mas dificilmente alguém deixaria de atender a seleção brasileira. Agora não tem explicação nenhuma, ainda o presidente vai ter que voltar aí nos próximos dias da África e saber o que vai ser feito. Uma coisa já foi certa, né? Hoje no site da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, a informação oficial que a comissão técnica toda está destituída, apesar que o Dunga desceu lá em Porto Alegre, dizendo que ia pensar e depois conversar com o presidente, pode até conversar, mas não sobre o futuro. E parte da seleção desembarcou no Rio de Janeiro. Cariocas da seleção brasileira aqui no Rio de Janeiro foi marcado por muito tumulto. Eram quase 3 horas da manhã quando os jogadores começaram a aparecer no saguão do aeroporto. Muito cansados, eles pouco falaram com os jornalistas. O assistente técnico Jorginho se exaltou com a confusão que se formou em volta dele, mas depois conversou com a nossa equipe. Não é fácil, é difícil da gente explicar. Há coisas que acontecem realmente no futebol e eu creio que a gente não merecia. Um legado foi deixado, Dunga permanecendo ou não, aquele que entrar, com certeza ele vai pegar assim, um grupo muito forte e muito convicto daquilo que eles querem para 2014. O médico Luiz Runco admitiu que Kaká jogou no sacrifício, apenas 85% do que é capaz. Theo José. Ok, Aline Bordalo, né? Agora, muitas explicações. Vamos pensar na Copa do Mundo daqui a 4 anos no Brasil. Vamos pensar, vamos analisar tudo que aconteceu. Cachorro morto é cachorro morto. Felipe, daqui a pouquinho a gente vai ter uma nova cara na corrida, já que os primeiros colocados já fizeram as suas paradas. E aí a gente vai saber realmente quem é que tem garrafa para vender. Já passaram para o Tony por rádio que ele vai ter que economizar combustível para não parar de novo, ou seja, para dar essas voltas aí, o Scott Dixon que deve parar logo mais, acredito junto com o Hélio. Eles que pararam na volta de 28, na volta 28, ele e o Hélio não tem como, eles têm que parar agora, e parando agora eles estão tranquilos até o final. E o Tony, para conseguir, eles que pararam na volta 39, o Tony e turma toda, né, assim como o Power, o Ryan Briscoe, foram informados que eles precisam economizar um pouco de combustível. Essa bandeira amarela está ajudando eles. Já o Dan Weldon e o Dario Franchitti pararam na volta 40. Eles vão ter que economizar menos combustível. Então, quanto mais voltas aí em bandeira amarela, melhor para os pilotos conseguirem acabar a prova sem ter que economizar, Theo.
Fica essa expectativa, né? Mas de repente aí, a gente não sabe o que foi colocado em cada equipe. A gente vê uma movimentação grande, ó, todo mundo vai entrando ali o Scott Dixon, vai entrando o Hélio, né? O Hélio vai entrando também. Esses aí param agora e não precisam parar mais. A gente não sabe o que colocou de combustível, mas pela informação dos dados das equipes, esses que estão na pista, se a bandeira amarela terminar agora, por exemplo, eles vão precisar economizar combustível. Então fica sempre essa expectativa. Vai voltando a pista o Hélio Castro Neves, vai voltando a pista o Scott Dixon. O Hélio vai ganhar a posição, hein? O Hélio vai ganhar a posição. Vai embora o Hélio! Ganha a posição. Cuidado com o homem. Já te deu uma batida por trás, cuidado com o homem. Aí vai chegando também a Danica. Já chegou, né? Já chegou, já fez a troca e já vai voltando a pista. O Alex Tagliani por ali também. Então esses aí, na teoria, eu acredito que na prática vai ser a mesma coisa, não precisa mais parar. Esses que estão aí na pista, fica a expectativa. E a gente vai confirmar isso a partir do momento que tivermos a bandeira verde, observando o ritmo desses pilotos. Que tem de economizar combustível, não vão poder ficar virando em 1,31,1, 1,31,2. Se não vão precisar economizar combustível, ou então sabem que vão precisar de mais uma parada, aí sim, a gente pode esperar isso. Rafael Matos está ali, está na briga. Está na briga o Rafael Matos, está na briga o Mário Moraes, está na briga também o Tony Kanaan. Na próxima passagem, vamos saber as posições corretas. Já tivemos as paradas do Scott Dixon e do Hélio Castro Neves, principalmente. Pilotos que estavam no pelotão porque estão numa tática diferente. Esta é a Fórmula Indy, preparando muitas emoções para o final da prova. A Fórmula Indy acelera com etanol. O etanol brasileiro de cana-de-açúcar. Daqui a pouquinho tem o Milton Neves. E um terceiro tempo especial nesse domingo. Muito especial, já já. Logo após a emoção pura da Fórmula Indy para você. Temos 41 voltas completadas. Estamos entrando na hora da verdade do Grande Prêmio de Watkins Glen. Muito legal ter você aqui na Band, curtindo com a gente a emoção pura da Fórmula Indy no meio da Copa do Mundo. E ali a gente vê no safety car a bandeira de todos os países representados na pista e a bandeira brasileira com destaque ali no meio do capô. Ryan Briscoe é o primeiro, Will Power é o segundo. Esses são os dois primeiros colocados. Dario Franchitti está por ali na terceira colocação. Dois pilotos da Penske. Um piloto da Chip Ganassi, o outro piloto é da Ferran Dragon. É Rafael Matos. Vamos ver agora se pinta a bandeira verde, hein? Fica a expectativa. Estou interessado em ver também as posições do Hélio e do Dixon. Temos 41 voltas completadas, estamos na volta número 42. Tem muita emoção para você ainda, hein? Corrida totalmente aberta. Mais uma volta, mais uma volta. Agora sim a gente vai conferir aqui as posições. Ali em cima, ó, você vê passando, ainda são posições atrasadas, não depois que eles cruzaram a linha de chegada. Aí você vai com o Marco Andretti, você vai também com o Ryan Hunter-Reay. Ryan Briscoe é o primeiro, Will Power é o segundo, Dario Franchitti é o Ryan Briscoe on the point, pitted lap 38, so you got 22 to get to the end. Do you have enough to get to the end? Oh yeah, I think we're in great shape. We've had 4 or 5 yellows here. Went yellow right away. We got our track position. Se os pilotos dele aí estavam em condições legais para chegar até o final, Will Power e Ryan Briscoe já que pararam numa janela delicada ali, né? Mas ele falou não, agora com essas amarelas a gente deveria estar tranquilo para chegar até o final da prova sem abastecer tempo. Agora, claro que não vai entregar o ouro, né? Porque a gente está ouvindo o que está dizendo o Roger Penske. Essa é uma tendência, mas se fosse o contrário, ele não falaria isso também não. Ele não falaria, olha, eles vão ter que parar mais uma vez e tal. Então a gente tem que esperar realmente, mas a tendência é que não precisam parar mais. Ryan Briscoe é o primeiro, Will Power é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro, Rafael Matos é o quarto. Vamos ver o Rafael depois da bandeira verde. Dan Helder é o quinto, Mário Moraes é o sexto, Tony Kanaan é o sétimo, Marco Andretti é o oitavo, nono Ryan Hunter-Reay, Hideki Muto é o décimo, Scott Dixon é o 11º, Mário Romancini não. O Hélio voltou à frente do Scott Dixon. Então o computador aqui está um pouquinho atrasado.
Vamos ver a próxima volta. Aí está a Simona. Aí ela falando que na curva 7 ela tentou ganhar um pouquinho de tempo, mas aí o carro acabou saindo de traseira. E foi uma pena que a classificação não tinha ido muito bem, mas que ela estava muito esperançosa para a corrida. Que ela se desculpa aí pela equipe, que está bem desapontada aí e realmente está chateada também pela equipe. Legal. Acelera pra caramba. Simone não tem muita conversa fiada quando vai dar explicação, não. Errei, ponto final. E recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio do Watkins Glen. Ryan Briscoe primeiro, com o Will Power na segunda colocação. Ali o Rafael Matos vai tentando aproximação em cima do Dário. E o Dário vai tentando aproximação em cima do Will Power. Você vê ali que o Rafael ficou um pouquinho, ó. Toda reta, imagem bonita pra você. Vamos para as últimas 17 voltas. Pressão agora do Will Power em cima do Ryan Briscoe. O Dan Weldon também vai se aproximando do Rafael Matos. É o quarto colocado, o Rafael. Aí estão os dois primeiros. Passa na terceira posição, Dário Franchitti. Daqui a pouquinho tem o terceiro tempo. Hoje mais do que especial na apresentação do Milton Neves. Boa disputa pelo primeiro lugar. Já vem o Will Power. Vai tentando por fora. Will Power, Ryan Briscoe. Will Power tem a preferência para ganhar a primeira colocação. Para ganhar a primeira colocação, Will Power. E recebe agora a pressão do Ryan Briscoe. E vai chegando também o Dário Franchitti. É indício de um ótimo final de prova. Tive toda a impressão do mundo que tinha mais o push to pass, aquele botãozinho que você aperta, Felipe, para ganhar um pouco mais de potência, mas vamos acompanhar ali atrás o Dan Weldon, ó, botando pressão em cima do Rafael Matos, na luta pela quarta colocação. Depois aparece o Mário Moraes e o Tony Kanaan. Eu não sei o que aconteceu ali, mas o Scott Dixon aparece em 12º, enquanto que o Hélio Castro Neves na 13ª posição. Olha o Tony ali, ó, sendo pressionado também pelo Marco Andretti. E o Mário vai para cima do Dan Weldon, esse aí. E esse aí vai para cima do Rafael Matos. Corrida boa, cheia de disputas. Felipe Giafone. Os pilotos têm 12 push to pass aí na corrida. Até um tempo atrás o Tony ainda tinha 10. Então, com certeza, nessa ultrapassagem aí do Will Power, ele acabou pegando o Ryan Briscoe de surpresa. O Ryan Briscoe saiu bem da curva 1, só que, de repente, o Will Power cresceu para cima dele e ele acabou nem protegendo o lado de dentro. Ele deu uma vacilada. Eu acho que, de repente, não sei se tem algum acordo de equipe aí de não fechar, mas eu acho que o Ryan Briscoe não pensou nisso. Com o push to pass, o Will Power acabou surpreendendo ele e passando por dentro. O Mário Romancini cai para a 12ª colocação. Vitor Meira é o 21º. Tony Kanaan é o 8º. Mário Moraes é o 6º. Tony Kanaan acaba de ser ultrapassado. Aí você está vendo a ultrapassagem do Ryan Hunter-Reay também. O Tony não está legal, hein? O Tony não está legal. Perdeu a posição para o Marco Andretti e perde a posição também para o Ryan Hunter-Reay. Perde 2 posições em praticamente meia volta. O Tony Kanaan neste momento. Vamos ver o que aconteceu entre ele e o Marco Andretti, ó. Marco Andretti coloca por dentro e vai embora. Ultrapassagem limpa. Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Dário Franchitti o terceiro, o quarto Rafael Matos, o quinto Dan Weldon, o sexto Mário Moraes, o sétimo Marco Andretti, o oitavo Ryan Hunter-Reay, o nono Tony Kanaan, Hideki Muto é o 10º, o Scott Dixon é o 11º, Mário Romancini é o 12º, o Hélio Castro Neves é o 13º. Temos 44 voltas completadas. Vamos para as últimas 16 voltas. Olha a pressão que recebe ali o Rafael. Rafael virou em 1:31.7. Não, exatamente. Na última volta ele virou o Rafael em 1:36.1, 1:35.5. Virou o Dário Franchitti em 35.7. O Ryan Briscoe em 34.5 e o Power. A gente tem uma ideia. A gente falava com relação a poupar combustível, Felipe. O Hélio Castro Neves vai virando em 1:35.6. E o Scott Dixon em 1:35.1. Essa volta de relargada, normalmente eles com pneu frio e essa bagunça de um passando o outro. E aí o Ryan Hunter-Reay indo para cima do Marco, que não deixou. E um tempo atrás, ali no mesmo ponto onde ele passou o Tony tá reclamando bastante por rádio para a equipe que tem algum problema. Só que a equipe não consegue entender. Eles estão com problema de comunicação também. Ele está
reclamando bastante no rádio e a equipe não pode ajudar em nada por falta de comunicação. Realmente o rádio, essa pista é complicada para rádio também, então é muito aberta, normalmente só realmente ali na área dos boxes que o rádio funciona bem, mas pelo jeito nem ali o rádio do Tony está funcionando. Quando é circuito oval é tudo tranquilo, mas quando você tem circuito de rua, circuito misto, você tem subidas, descidas, interferências, é uma situação realmente complicada. O Scott Dixon passa a ser agora o 10º colocado. Aí você vai acelerando com o Ryan Hunter-Reay. À frente dele tem o Marco Andretti, o Will Power é o primeiro, o Ryan Briscoe é o segundo, o terceiro é o Dario Franchitti. O Rafael é o quarto, o Rafael está 1,3 atrás do Dario Franchitti e colado nele, praticamente 3 décimos, o Dan Weldon. O Mário Moraes vem colado também em cima do Dan Weldon. É ótima disputa, pode colocar assim pela 4ª colocação. Ali você vê o Marco, passa, e esse aí é o Ryan Hunter-Reay. Olho na velocidade, olho na Band. Speed da Telefônica. Melhorar sempre é nosso desejo. Olha o Dario Franchitti, vai lutando pela 2ª colocação. Dario Franchitti coloca por dentro. Deixa para trás o Ryan Briscoe, ganha a 2ª posição. Vamos ver se tem carro escocês voador para encostar no Will Power, hein? Vamos acompanhar o Dario Franchitti. Na última volta ele virou em 1,32,9. Will Power 1,33,1. Prepare-se, hein? Vem aí grandes jogos da Copa do Mundo. Faltam só 4 partidas. 60 jogos já foram realizados e vem aí as semifinais. Terça-feira às 3h30 da tarde tem Uruguai e Holanda. E na quarta tem a Alemanha e Espanha. Depois no sábado vamos ter a decisão do 3º lugar, tudo às 3h30 da tarde. No domingo no Soccer City em Joanesburgo, a grande final da Copa do Mundo. E daqui a pouquinho tem o 3º tempo. Especial nesse domingo com a apresentação dele, Milton Neves. Vamos ver agora, volta a volta, o que vai aprontar o Dario Franchitti, hein? Quero ver o tempo dele nessa volta, o tempo também do Will Power. 46 voltas completadas na passagem, vão voltar 13. Agora, 13 voltas para o final da prova. O Will Power passa, completando a volta número 47. Estou de olho aqui para ver a diferença dele com relação ao Dario Franchitti. Passou em 1,32,3. Olha o escocês chegando aí, Felipe. 1,31,8. A diferença é de 7 décimos. Até você vê que eles estão todos com os pneus vermelhos, ou seja, os pneus macios. Eles que só têm direito a um jogo de pneu novo, vermelho. Então, no caso do Scott Dixon, que saiu, que largou com pneu macio, ele voltou um pneu usado da classificação de poucas voltas, agora para o final da prova. E parece que acertou. Ele que, falando em Dario Franchitti, é um dos pilotos, para mim, mais completos aí da Fórmula Indy. Ele que sabe economizar combustível como ninguém. Não é o piloto mais rápido, mas usa muito a cabeça na corrida e vai conseguir de repente surpreender a Penske. Concordo com você, é um pilotaço. Ali a gente vê de novo o Scott Dixon à frente do Hélio Castro Neves, o Hélio 11º, o Scott Dixon é o 10º. O Scott Dixon está 5 décimos atrás do Tony Canaan e o Hélio vai para cima do Scott Dixon. O Hélio coladaço no Scott Dixon. Estou de olho aí nas voltas, hein? A diferença é de 7 décimos do Will Power para o Dario Franchitti. O escocês voador vai para cima do australiano. Aí você tem a imagem do circuito. Watkins Glen, a 9ª etapa do campeonato. A Penske vai tentando quebrar um tabu aí, que não sabe o que é vencer nessa pista desde a volta da Fórmula Indy para essa pista em 2005. A última vitória foi em 1981 com o Rick Mears, um dos maiores nomes do automobilismo norte-americano, que não dizer, né? Os maiores nomes do automobilismo mundial. Até hoje trabalhando na equipe Penske, até hoje emprestando o seu talento, a sua capacidade. Mais uma volta completada, agora respondeu o Will Power. 1,31,049. Dario Franchitti, 1,31,661. A diferença é de 9 décimos. Esse é o líder da prova, australiano Will Power. Ganhando o Grande Prêmio do Brasil, São Paulo Indy 300, que vai ser no dia 1º de maio no próximo ano, hein? Próximo ano, coloque na agenda aí, dia 1º de maio, uma grande festa da velocidade. Você vendo aí as vitórias do Will Power na temporada. Ele que vai liderando a prova.
vitória dele no ano. Líder do campeonato, Will Power, dando um passo muito importante. Agora, o Dario Franchitti sabe disso, que no campeonato nós temos o Will Power com 275 pontos, o Scott Dixon 263, o Dario Franchitti 260, o Hélio 251, o Briscoe 240 pontos. O Tony Kanaan é o sexto com 229. Então, além de vencer, vai abrindo vantagem, claro, em cima dos seus competidores. Vamos ver essa volta, hein? Estamos com 11 voltas para o final da prova. Temos 49 voltas completadas. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio de Watkins Glen. E o Power é o primeiro, o Dario Franchitti vai ocupando a segunda colocação. Will Power na última volta 1:31.6. Dario Franchitti 1:31.9. Ryan Briscoe 1:32.3. Rafael 1:32.2. 1:32.1. Ryan Briscoe, Rafael 1:32.2. O Don Eldon 1:32.2. O Mário Moraes 1:32.3. A diferença do Rafael para o Briscoe é de 2.2. E a diferença do Rafael para o Don Eldon, 5 décimos. Do Don Eldon, o quinto para o sexto, Mário Moraes, 6 décimos. A diferença do primeiro Will Power para o segundo Dario Franchitti, Felipe, é de 1 segundo e 2 décimos. Vale destacar os outros dois brasileiros, né? O Rafael Matos e o Mário Moraes, que estão fazendo uma corrida excelente, né? O Rafael fazia tempo que não se achava aí, todo mundo... Eu sempre achei que a Penske poderia ajudar eles no setup, junto com o Gil lá, já que o filho do Penske está na equipe, mas isso não acontece, eles têm que se virar sozinho e hoje vem fazendo um trabalho excelente. E o Mário Moraes, que vem pela KV, que é uma equipe que às vezes está bem, às vezes está mal, não é uma equipe ainda consolidada, uma equipe boa, mas o Mário que vem andando muito bem também. Aí você está vendo o Don Eldon. Estamos juntos, acelerando nessa hora da verdade do Grande Prêmio de Watkins Glen. Olha a tentativa de chegar aí do escocês voador. Felipe Giafone. É bastante interessante a estratégia que as equipes estão usando, né? Por exemplo, o Tony Kanaan, que a gente tem mais acesso ao rádio, eles têm uma estratégia que ele tem 9 push to pass para ser... Vamos ver o que o Chip Ganassi fala aí. Tentando para frente, apostando numa boa corrida pro final, aí ver se o Dario vai para cima. Mas a estratégia então do Tony, que acabou de ser liberado para ele usar os push to pass, já que com aquelas bandeiras amarelas ele não precisa mais economizar combustível. Então ele tem 9 push to pass, justamente, Theo, para usar um por volta. O ponto de ser ultrapassado, no caso, ou de ultrapassar, é naquele ponto lá, depois da curva 1, que tem aquela sequência de S rápido e a reta. Então, ele toda volta, a partir agora, faltando 9 para acabar, a partir dessa volta agora, ele vai estar usando o push to pass ou para passar ou para se defender de uma ultrapassagem, então. O primeiro é o Will Power, a diferença caiu de novo, hein? 8 décimos a diferença, caiu de novo. E você vê aí, depois da informação do Felipe Giafone, o Tony Kanaan se aproxima do Marco Andretti, deixa um pouquinho a confusão do Scott Dixon e do Hélio Castro Neves. A diferença, 8 décimos, faltando 9 voltas para o final. Ali o Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves vai tentando botar pressão em cima do Scott Dixon. Marco Andretti é o 9º, Scott Dixon é o 10º, Hélio Castro Neves é o 11º. A diferença do Ryan Briscoe para o Rafael Matos é de 3.2. O Don Eldon está 6 décimos atrás do Rafael Matos. O Don Eldon é o 5º, o Mário Moraes é o 6º, está 7 décimos atrás do Don Eldon. O Tony agora está 1.7 atrás do Ryan Hunter-Reay. Lá na frente a diferença é de 8 décimos. 8 décimos. Essa é a briga do Hélio Castro Neves com o Scott Dixon. Um pouquinho mais atrás, aparecendo o Just Wilson. Menos de 9 voltas para o final da 9ª etapa do campeonato da Fórmula Indy. O Grande Prêmio de Watkins Glen. E amanhã você não pode perder o programa de maior sucesso da TV, CQC. Vai ter a Mônica com o premier italiano Silvio Berlusconi e tudo que está rolando na Copa do Mundo. Não perca, hein? CQC amanhã, 10h15 da noite.
Vamos acompanhar aqui a tentativa de aproximação do Scott Dixon. O Dario Franchitti. Na última passagem a diferença era de 8 décimos. E o Hélio continua botando muita pressão em cima do Scott Dixon. Aí sim o Scott Dixon. O Adam Carroll perde a posição para o Paul Tracy. Uma briga que foi quase a corrida inteira. Paul Tracy é o 16º, o Adam Carroll é o 17º. O Vitor Meira vem pela 22ª colocação. O Mário Romancini é o 15º colocado. A diferença é de 1,2. E já vai para cima de novo o Hélio. Aí você vê um pouquinho mais à frente o Marco Andretti. Esse é o Marco Andretti que acabou ganhando. O Scott Dixon passou o Marco Andretti. O Marco Andretti tentou dar o troco. Não conseguiu. Agora a confusão fica para o Hélio Castro Neves. Felipe Giafone. E também é impressionante, deu para perceber claramente ali, o Scott Dixon apertou o push to pass, o Hélio na parte da pista que dá mais vácuo, ele deixou o Hélio para trás, ou seja, o Hélio não conseguiu pegar o vácuo e além disso ele foi para cima do Marco fazendo ultrapassagem. Então com certeza foi uma volta em que o Scott Dixon usou o push to pass e o Hélio não pôde usar naquela volta. Agora basta saber aí quantos push to pass cada um deles tem agora para o finalzinho, Theo. 7 voltas para o final da prova, 7 voltas para o final do Grande Prêmio de Watkins Glen, a hora da verdade. O Power 1,2 de vantagem na volta anterior. O Rafael Matos 4 segundos atrás do Ryan Briscoe. Agora a vantagem é de 1,3. 1,3 a vantagem do Will Power para o Dario Franchitti. O Ryan Briscoe que tenta a aproximação em cima do Dario. A diferença cai para 1 segundo. O Dan Eldon 5 décimos atrás do Rafael Matos. Uma bela prova do Rafael Matos. Largou em 11º, está na 4ª colocação. O Tony Kanaan é o 8º, está 1,1 atrás do Ryan Hunter-Reay. O Ryan Hunter-Reay, que é o 7º com relação ao Mário Moraes, 6 décimos. E o Mário Moraes, para chegar no Dan Eldon, 4 décimos. Dan Eldon que vai ocupando a 5ª colocação. O Hélio é o 11º. O Vitor agora é o 21º. O Mário Romancini vem pela 15ª colocação. Esta é a situação com menos de 7 voltas para o final do Grande Prêmio de Watkins Glen. Aí você vai acelerando mais uma vez com o Dan Eldon. Ele que é o 5º. A caça ali na frente do Rafael Matos. E pressionado demais pelo Mário Moraes. Esse é o Rafael. Dan Eldon, Mário Moraes. E na mesma imagem o Ryan Hunter-Reay. Um pouquinho mais atrás aparece o Tony Kanaan. 1,3 é a diferença. Aí você vê Gil de Ferran. Os maiores pilotos na história do automobilismo brasileiro. E agora é sócio na equipe de Ferran Dragon. Onde está o Rafael Matos. Não tem nenhuma dúvida que é uma equipe que com o tempo vai crescer uma barbaridade. Não tem nenhuma dúvida. Capacidade, organização, talento, o Gil tem para isso. E o Power completa mais uma volta, a volta número 54. Fez aí 1,31,5, 1,31,6 o Dario Franchitti, 1,31,3 o Ryan Briscoe, o Rafael 1,31,9, o Dan Eldon 1,31,9, o Mário Moraes 1,31,6. E aí você vai vendo a disputa lá atrás. Aí o Justin Wilson. Deixando para trás ali o Justin Wilson. O Marco Andretti. Você vê o Marco Andretti e o Justin Wilson um pouquinho mais à frente. Imagem bonita. E o Mário Moraes tenta a aproximação em cima do Dan Eldon, Felipe. O Marco que vinha andando muito rápido, tem algum problema, não sei se de repente não encheu o tanque de combustível do jeito que precisava, ele está tendo que economizar, porque ele vinha na frente do Tony e agora está ficando. Ou algum outro tipo de problema. Agora, aquelas bandeiras amarelas que realmente tiveram ali na batida da Simona, foi muito ruim tanto para o Dixon quanto para o Hélio Castro Neves, porque se aquilo não tivesse acontecido, eles estariam na briga da corrida, porque eles não precisariam ter feito mais uma parada. Agora a corrida é isso aí. Eles estão atrás de uns pontos aí, que uma para a corrida, onde era para ser de tudo ruim aí, né, Theo, pro Dixon e pro Hélio Castro Neves, eles estão em 9º e 10º, que com uma parada a mais que não é nada ruim. O Will Power, o primeiro, tem 1,4 de vantagem para o Dario Franchitti. O Ryan Briscoe que vai tentando a aproximação em cima do Dario Franchitti. A diferença caiu para 7 décimos. O Briscoe que é o terceiro para o Rafael Matos, que é o 4, 5,2. Depois aparecendo o Mário Moraes, que ultrapassa agora o Dan Eldon. O Mário Moraes é o 6º colocado.
O Ryan Hunter-Reay é o 7º. O Tony Kanaan é o 8º. 5 voltas para o final do Grande Prêmio de Watkins Glen. Tenta a aproximação de novo o Dario Franchitti. Vai tentando a aproximação, não desiste. Aí você tem a imagem. Esses são os 3 primeiros colocados. É a disputa pela vitória em Watkins Glen. A Penske vai quebrando um tabu. Depois da volta da Fórmula Indy para o Watkins Glen, conseguiu todas as poles, mas ainda não conseguiu uma vitória. Vai tentando a sua 3ª vitória, Will Power, para abrir ainda mais na liderança do campeonato. Fica mais aí nessa imagem o Dario Franchitti para o Ryan Briscoe. Daqui a pouquinho tem o 3º tempo na apresentação do Milton Neves. E neste mês de julho tem 2 novos super programas para você aqui na Band. Vem aí o Formigueiro com Marco Luque e o Busão do Brasil com Edgar Piccoli. É diversão garantida para toda a família. Menos de 5 voltas para o final da prova. Vamos agora para 4 voltas. 4 voltas para o final do Grande Prêmio de Watkins Glen. Agora sim vamos ver quem é que tem combustível para utilizar, quem é que tem punch to pass. Olha só como chega o Ryan Briscoe. E se o Mário Moraes também tem até condições de lutar pelo 4º lugar com o Rafael Matos, hein? A diferença na volta anterior é de 1 segundo. Mário Moraes é o 5º colocado, bela prova também. Vai fazendo o Mário Moraes, que largou em 9º. O Rafael largou em 11º. A diferença é de 1,3 do Will Power para o Dario Franchitti. O Dario Franchitti para o Ryan Briscoe é de 7 décimos. O Ryan Briscoe para o Rafael Matos é de 5,3. Agora o Rafael conseguiu abrir 2 décimos com relação ao Mário Moraes, 1,2. Então Helder é o 6º, Ryan Hunter-Reay é o 7º, Tony Kanaan é o 8º, o Scott Dixon é o 9º, o Hélio Castro Neves é o 10º. Mas o Hélio tem a possibilidade de pelo menos tentar a ultrapassagem em cima do Scott Dixon. Seria forra depois do toque que levou no seu pneu traseiro do Scott Dixon, furando o pneu e tendo de ir para os boxes. Essa briga é boa. Pelo 2º lugar, Dario Franchitti e Ryan Briscoe, Felipe. A briga tá aí entre os 3, eles estão na briga dos push to pass. Para mim o Dario Franchitti aí tá ficando mais pro... Acabou de dar uma erradinha de leve aí, tá um pouquinho mais lento aí que o Ryan Briscoe. Ele que tá me surpreendendo até pelo carro, pelo domínio que a Penske teve até agora. Só o Dario Franchitti de se meter aí no meio já é muito bom. No passado, Theo, a Penske ainda não ganhou nessa prova fazem anos aí, mas sempre por algum problema, não por incompetência dos carros, ou o piloto bate, ou uma estratégia diferente ganha corrida, mas eles estão aí já há alguns anos com o melhor carro nessa pista, Theo. O Power é o primeiro, completa a volta em 1:31.308. O Dario Franchitti 1:31.512. O Ryan Briscoe 1:31.356. Por isso o Will Power tem agora 1,5 de vantagem para o Dario Franchitti. E o Dario Franchitti só 6 décimos de vantagem para o Ryan Briscoe. O Rafael Matos é o 4º, abre 1,4 com relação ao Mário Moraes. O Tony Kanaan está 1,8 atrás do Ryan Hunter-Reay. O Hélio continua 4 décimos atrás do Scott Dixon, na luta pela 9ª colocação. O Mário Romancini é o 15º colocado, o Vitor Meira é o 21º. A próxima etapa do campeonato da Fórmula Indy é 18, circuito de rua, Grande Prêmio de Toronto, no Canadá. E coloque na agenda, em dia 25 deste mês tem a Fórmula Truck, a etapa de São Paulo. Os maiores eventos de público do esporte brasileiro, mais de 65 mil pessoas com certeza. Olha a pressão do Ryan Briscoe pra cima do Dario Franchitti, hein? Vem coladaço, coladaço. Vai que vai pra cima. Quer porque quer a 2ª colocação, para pintar uma dobradinha da equipe Penske. A Penske que largou com seus 3 carros nas 3 primeiras colocações. O Will Power pole, o Hélio Castro Neves o 2º, o Briscoe o 3º. O Will Power é o líder, o Briscoe é o 3º. E o Hélio Castro Neves, depois do toque do Scott Dixon, perdeu tempo, foi para os boxes trocar os pneus, vai ocupando a 10ª colocação. Aí a diferença, ó, por cima, no visual, do Dario Franchitti com o Ryan Briscoe. O Tony Kanaan está 1,8 atrás do Ryan Hunter-Reay. O Hélio Castro Neves continua 4 décimos atrás do Scott Dixon. O Mário Moraes 1,4 para o Rafael Matos. Essa é a diferença de momento, faltando 2 voltas para o final da prova. Praticamente 10 quilômetros para a final do Grande Prêmio de Watkins Glen. O Will Power é forte na frente. Tem 1,6 de vantagem para o Dario Franchitti. Largou na pole, chegou a perder na pista essa primeira colocação. Depois também foi para os boxes, chegou a perder a posição nos boxes, recuperou e vai liderando a prova.
A última volta 1:31.6. Dario Franchitti 1:31.7. Ryan Briscoe 1:31.6. A diferença do Dario Franchitti para o Ryan Briscoe é de 5 décimos. Tenta diminuir agora. Na freada tenta encostar o Ryan Briscoe. Não desiste. O Rafael agora tem 1,6 de vantagem para o Mário Moraes. O Rafael vai ser o quarto colocado, o Mário Moraes é o quinto. O Dan Eldon está meio segundo atrás do Mário Moraes, é o sexto. O Tony Kanaan é o oitavo. O Hélio tenta a aproximação em cima do Scott Dixon, mas não consegue tirar a diferença de 4 décimos. Aí a disputa é aberta. Escapou um pouquinho de traseiro o Dario Franchitti, já coloca de lado o Ryan Briscoe. Vai tentar a segunda posição. Tem a preferência da curva. Vai colocar por dentro. Deixou o carro sair um pouquinho de traseira na entrada da reta. Perdeu a tração, perdeu velocidade, deu espaço. Ryan Briscoe, segundo colocado. Estamos na última volta. Últimos 5.420 metros. Will Power é o primeiro. E aí o Tony vai para os boxes. O Tony vai para os boxes, não teve combustível. Eu vou contar uma coisa para você. Essas táticas da Andretti Green, eu tento. Eu vou fazer um estudo, um doutorado nessas táticas da Andretti Green, principalmente com o Tony Kanaan, para entender um pouquinho. Porque é difícil ter uma tática. Ganhou o Grande Prêmio de Iowa, a última prova ganhou. Mas o que já perdeu também, meu amigo, não é brincadeira não. Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro, Rafael Matos numa grande prova vem pela quarta colocação. Mário Moraes é o quinto, Dan Eldon é o sexto, o sétimo é o Ryan Hunter-Reay, o oitavo o Scott Dixon, o nono o Hélio Castro Neves, o Mário Romancini é o 14º. O Vitor Meira pode ganhar a 20ª colocação com essa parada do Tony Kanaan. Vem para as últimas pequenas retas, vem para as últimas curvas o Will Power, trazendo com todo o carinho do mundo o seu carro Penske. Vem para quebrar o tabu da Penske, ela que desde a volta da Fórmula Indy conseguiu todas as poles e vai conseguindo a vitória. Já vem para vencer mais uma vez o Will Power, o líder do campeonato. Vem para vencer, não perde mais o Will Power. Vence o Grande Prêmio de Watkins Glen. É dobradinha da equipe Penske, porque Ryan Briscoe passa na segunda colocação. É dobradinha australiana na Fórmula Indy. Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe é o segundo. O escocês voador Dario Franchitti vai passando na terceira colocação. O Rafael Matos vai cruzando em terceiro, vai cruzando em quarto. O Mário Moraes é o quinto, Dan Eldon é o sexto, Ryan Hunter-Reay é o sétimo, Scott Dixon é o oitavo. O Hélio Castro Neves passa na nona posição. Vai terminando o Grande Prêmio de Watkins Glen. Vamos confirmar para você o resultado após 60 voltas no comentário do Felipe Giafone. A gente depois confirma o resultado para você, Felipe. É o impressionante a falta de comunicação do Tony aí com a equipe, não do Tony, mas a equipe falando que ele podia ir até o final e teve que parar uma volta para o final, Theo. Mas de novo a equipe Penske foi espetacular aí, mereceu fazer a dobradinha. O Dario no final deu uma erradinha, já estava andando acima do limite com o carro. E parabéns realmente para o Rafael Matos e Mário Moraes. O Rafael que andou forte aí a corrida inteira, o Mário que deu uma canseira aí no companheiro de equipe dele, o Takuma Sato é um piloto rápido. O Mário andou mais rápido que ele, provou aí que é um piloto que com certeza tem capacidade para estar numa das equipes grandes. Ok, fim de prova, Will Power o primeiro, o Ryan Briscoe o segundo, Dario Franchitti é o terceiro, o quarto, o Rafael Matos, o quinto, Mário Moraes, Dan Eldon o sexto, o sétimo, Ryan Hunter-Reay, Scott Dixon o oitavo, o nono, Hélio Castro Neves, o Justin Wilson na 10ª colocação, o Vitor Meira terminando em 19º, o Mário Romancini acabou completando a prova na 22ª colocação, o Tony Kanaan foi o 21º colocado. Valeu demais, um forte abraço para você, um ótimo final de domingo. Vem aí o Milton Neves, terceiro tempo especial hoje. Marcamos novo encontro na terça-feira às 3h30 da tarde com Uruguai e Holanda. Ótimo final de domingo e cuide-se bem. Olho na velocidade, olho na Band. Fórmula Indy.